Ministério da Família da Igreja Batista Unida da Graça. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio, o segundo episódio do nosso podcast. Vocês estão aqui conosco hoje. Nós queremos que vocês entrem, que vocês compartilhem o nosso link. Por favor, chamem mais pessoas para cá. Nós já estamos num bom número aqui no nosso podcast, mas nós queremos mais pessoas. O assunto de hoje é um assunto sensacional, um assunto intrigante, curioso, um assunto que todos nós temos interesse em saber, em explorar. E é isso. Vem com a gente, participa, já vai mandando aí no chat o seu boa noite. E nessa edição, nós queremos que você interaja conosco para valer. Você vai mandar as suas dúvidas, suas perguntas, vai comentar, vai falar de onde você é. Então espera aí, fica com a gente até o final, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito do que você vai ver e ouvir aqui hoje. Então, boa noite, amor. Boa noite. Então, para aqueles que não nos conhecem, eu sou a Priscila, ele é o Maxon. E como ele já mencionou, vai ser um assunto bem bacana. Acho que muitas pessoas vão se identificar com esse assunto, né? Então, compartilha com o máximo de pessoas que você tiver contato, manda para todo mundo para esse assunto alcançar mais vidas, né? Para alcançar mais pessoas, porque o meu problema pode ser o seu, pode ser o da pessoa que está com você. Então, vai ser bem bacana para todos, né? Sem sombra de dúvidas, né? Nós temos certeza que esse assunto vai ser de extremo interesse. E, claro, para falar desse assunto, nós convidamos dois convidados de peso, né? Pessoas que são um especialista no assunto, profissional da área. O outro, uma pessoa que lida diretamente assim, vencendo o medo, né? Superando a timidez, superando o medo para poder fazer as suas apresentações. Eu estou falando aqui do Daniel Lourenço, meu amigo. Boa noite para você, Daniel. Boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Se apresenta um pouco aí para a galera, fala quem é você, o que você faz. Bom, primeiramente, obrigado, né, pelo convite. Assim, fiquei muito feliz desde do início, quando fui convidado. E gostaria de agradecer a todos vocês, né, que estão participando, estão aqui com a gente. E falar um pouco da gente é um pouco difícil, mas fala, né? Aí, pô, fala pra galera. A galera quer saber por que o Maxwell e a Priscila chamaram esses dois caras aí, meu? O que eles têm de diferente? Quem são eles? O que eles fazem? Por que vocês estão aqui sentados aqui? Não é porque vocês são bonitos, não, porque vocês são meio feios, viu, meu? Há controvérsias. Pessoal, são bonitos ou feios? Coloca aí. As esposas já vão mandar aí que são lindas. Amor, me ajuda, por favor. A mãe. Pois é. Bom, sou psicólogo por formação, minha primeira graduação foi em psicologia. Atuo como psicólogo dentro da instituição Polícia Militar, né, já há algum tempo, alguns anos. Atuo como psicólogo clínico fora também da instituição. Certo. Não apenas com o público dentro da instituição, mas também fora dela, né, que é importante. Leciono, né, sou professor universitário já há algum tempo. Já lecionamos juntos, né, Max? Verdade. Já colegas de trabalho também na questão de lecionar. Hoje leciono na Universidade de 9 de Julho. Eu sei que aqui tem alguns alunos que estão até mandando mensagem para mim. Boa noite a vocês. Temos o pessoal da FATEG também, da FADIS, também, onde nós lecionamos juntos. Minha querida FATEG FADIS. Doutora Arleide, aí um abraço. Aonde tudo começou na minha vida, na questão na minha também, na minha vida acadêmica. Se hoje eu estou lecionando... Não estou na FATEG FADIS, é por um acaso, claro, né? Mas sou eternamente grato ao local onde eu iniciei, né? Graças a Deus, quero mandar um abraço a todos da FATEG FADIS, né? Então, isso. Então é psicólogo, isso. É professor universitário, trabalha aí na psicologia há muitos anos, trabalha dentro da Polícia Militar, com um público que quase não precisa, né? Quase não precisa de ajuda de psicólogos aí, né? E também trabalha fora. Legal, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedora a sua presença aqui. O Luiz Facchini, nosso grande líder aí, fala conosco aí. Eu não tenho todo esse know-how do Daniel, estou até honrado de estar aqui do lado dele, né? Eu sei que hoje eu vou aprender pra caramba, vai ser muito bom. Eu sou líder aqui da Batista Unida da Graça, né? Eu sou líder de artes, né? É um desafio a mais, né? Depois de todo um reset, todo um trabalho que a gente tem tendo. Então, hoje eu cuido de teatro e dança. E, cara, é surpreendente, né? Essa coisa de se soltar, de deixar o medo de lado, né? Exatamente. Quando alguém fala de apresentação, nossa, até hoje, né? Antes daqui eu tive que dar uma passadinha ali, né? Dar uma refrescada, porque acontece, né? A gente fica tenso.
mas faz parte. Acho que isso me ajudou bastante. Eu tô aqui para poder passar essas experiências, a gente conversar e agregar em alguma coisa aí para alguém. Legal, Luiz, obrigado. Então é isso, né? Você sentiu medo, mas aí logo parou, veio a coragem. Você falou, não, eu vou encarar, né? Eu vou para cima e vou fazer. A doutora Karen aqui já falou que sente sua falta lá na faculdade. É um convite, hein? Tá te convidando para voltar. Vamos colocar você na grade de horário já para o próximo para dar aula com a gente lá no próximo semestre. Bom, é isso aí. Você que está conosco aqui, o tema de hoje do nosso podcast, você já sabe, a gente divulgou nas redes sociais. Nós vamos falar sobre 2 emoções: medo e coragem. Você sente medo? Você tem sentido medo? Já sentiu medo na vida? E você precisa de coragem? Acha que tem coragem? Acha que falta coragem para você? Então vem com a gente, fica conosco até o final, porque eu tenho certeza que você vai descobrir tudo isso e muito mais. Roda a vinheta. Bom, pessoal, agora a gente vai falar sério. Não que a gente não estivesse falando sério, né? A gente estava falando sério até agora. Mas... De uma forma mais descontraída, mas falando sério. Mas a gente fez a abertura, mas agora a gente vai falar do tema realmente. A gente vai falar dessas 2 emoções que rodeiam a nossa vida, que estão presentes na nossa vida. Eu acredito que não há ser humano nenhum que não tenha sentido medo na vida alguma vez, né? Que não tenha passado, né, por uma situação no cotidiano que o tenha sentido medo. Eu acho que a gente sente medo todo o tempo inteiro. Eu acho que durante o dia a gente sente medo de alguma coisa, né? Vai pôr o pé na rua ali, acho que um carro vem pra cima, você... Opa, com medo aqui, você é atropelado, né? Você vê um cachorro... Falar em cachorro... Veja só, falar em cachorro. Hoje eu fui dar aula lá pros soldados da Polícia Militar, né? Leciono aqui na Escola Superior de Soldados aqui em Santo André. Tô lá, o cachorro... Aliás, todo o quartel tem um cachorro, viu? Fica todo o quartel do primeiro, tem um cachorrinho lá. O cachorro grudou na minha bota, rapaz. Não é a Luna, não, né? Não sei, será que é ela? Tem um cachorro lá chamado Luna. Você também dá aula lá. Tem alguns alunos que estão aqui, mandando mensagem também. Um grande abraço. Eles sabem de quem nós estamos falando, né? A bendita Luna. Ela grudou na minha bota, começou, eu falei mesmo, mas não tive medo, mas grudou ali, começou a morder. Então, com certeza, todo mundo sente medo. Nós temos as nossas próprias experiências sobre isso. Cada um de nós aqui, a gente vai compartilhar um pouco disso. Eu quero que você que está com a gente aqui, eu quero que você também compartilhe conosco. Quero que você coloque no chat aqui. Sim. Você tem medo de quê? O que você tem medo? Você tem medo de inseto? Você tem medo de altura? Você tem medo de fogo? Você tem medo de dirigir? O que você tem medo, né? Todo mundo tem medo de alguma coisa, todo mundo tem alguma coisa a vencer. Esse medo. Coloca aí pra gente poder bater um papo sobre isso. Nós estamos aqui com o Daniel, que vai poder nos ajudar a esclarecer como vencer esse medo, se existem ferramentas, né, que podem nos auxiliar a vencer esse medo, mas principal também nós vamos falar sobre a coragem. Coragem é ausência de medo? Não sei, será? A gente vai descobrir, a gente vai falar um pouquinho disso. Será que ter coragem é não sentir medo de forma nenhuma? Ou será que mesmo com coragem eu também tenho medo, né? Eu também sinto um pouco de medo, né? Personagens da Bíblia, será que todos os heróis da Bíblia, todos os personagens da Bíblia não tiveram medo nunca? Todos foram 100% corajosos? Não sei, eu acho que não, eu acho que alguns deles sentiu medo sim, acho que uma grande parte deles sentiu medo sim, né? Sim. Então, nós vamos nos debruçar sobre isso e eu gostaria de passar a palavra para ela. Ela que está comigo todos os dias, que caminha há mais de 15 anos ao meu lado. Eu não dou um passo sem essa mulher. Minha esposa, minha companheira de vida, minha companheira de bancada aqui, para que, amor, você começasse nisso, porque nós temos algumas histórias particulares, né? E você tem uma muito particular que nos toca bastante. Me emociona sempre que você comenta sobre isso, porque envolve, né, a nossa vida, envolve a nossa filha. Então eu queria que você compartilhasse um pouquinho para a gente a sua experiência, né, de um fato que te marca relacionado ao medo, porque eu tenho certeza, viu, Daniel e Luiz, que muitas pessoas passam ou já passaram pelo que a Pri passou também. Sim. Na verdade, assim, um grande medo que eu sempre tive. Primeiro, eu sempre tive vontade de dirigir. Né? Quando completei lá 18 anos, eu sempre quis tirar a habilitação, porque eu queria dirigir. E nisso eu fui postergando um pouco, tal. Consegui tirar a habilitação, não tinha o carro ainda. Falei, então vou dirigir. Aí você tem o primeiro medo, né? Eu vou pegar o carro do meu pai. Mas se eu tiver algum problema, vai prejudicar o carro dele. É o único carro. Dependendo como é esse pai também, né? Meio bravo, hein? O sogro tá assistindo aí, é bravo. Não, até que ele me incentivava bastante também, né? Essa questão de dirigir. Só que aí o meu medo era justamente esse. Era o único carro que a família tinha. E eu falei, eu vou
faço alguma besteira, acabo prejudicando o carro e aí a gente vai ficar sem o carro. Então, esse já era o primeiro medo. Mas ele falava, não, eu vou com você, a gente dirige juntos, tal. E ia num lugar aqui e outro ali, mas tudo pensando assim, deixa eu pensar o caminho. Ali tem uma ladeira, depois vai ter que parar para atravessar. E já ficava meio tenso. Se eu fosse dirigir no sábado, na quinta-feira eu já estava estudando o caminho. Já era uma coisa ansiosa, já começava já a planejar qual era o caminho que eu ia passar, e eu falava assim, não, mas tal dia, nesse dia tem feira, é a melhor rua onde eu ia passar é a feira, e agora, para onde eu vou? Era bem assim, bem tumultuado, ficava a semana inteira pensando. Passaram-se alguns anos, tive a oportunidade de conseguir comprar meu primeiro carro, aí comprei o carro, falei, aquele medo que eu tinha, porque o carro era dos meus pais, já não é mais, então eu já tenho o meu próprio carro. Então vamos arriscar, vamos tentar, né? Aí comecei, fiz aulas assim, eu acho que a minha família inteira me deu aula. Desde meu pai, meu irmão mais novo não, que ele não dirige, mas meu irmão mais velho, o Max, o meu cunhado, o Valdir, acho que a família inteira, né? Falou, não, eles estavam todos empenhados, falaram, não, ela vai ter que, com um de nós, ela vai ter que criar coragem e vai ter que dirigir. Quando eu comecei a dirigir, que eu falei assim, não, agora eu vou em frente. Comecei a dirigir, eu morava em São Paulo, o Max morava em Santo André, eu falei, olha, eu vou sozinha na casa dele. Peguei o carro, falei, não, hoje eu vou criar coragem. Peguei o carro, saí cedinho, não avisei para ele, só saí dentro de casa, surpresa. né? É, surpresa. Aí saí, falei, mãe, vai orando aí, que só a senhora sabe. Falei, olha o perigo, olha o perigo. Eu não sabia onde ela estava, só a mãe sabia. Falei para minha mãe, a senhora vai orando aí, que a senhora é minha proteção, a senhora vai para eu poder conseguir chegar lá. Aí o caminho todo... Não, e detalhe, isso uma semana antes, sem contar nada para ele, eu também já estava planejando o caminho. Porque era uma distância, assim, considerável, né? E pegava vias, assim, que tinha bastante fluxo de carros, tudo, e a semana inteira já planejando. Falei, não, tal via, vou por ali, vou por aquela rua, tal. Uma semana, pensando. Uma semana já esquematizando. Parecia olha que o que era o medo faz com a gente. um evento. E aí foi, peguei o carro, só que assim, o medo que eu sentia era aquele medo que chegava a me paralisar. Então, eu sentia cãibra na perna, o pé do acelerador, ele chegava assim a ficar duro de tanto medo que eu tinha. Então eu falava assim, aí quando parava no farol eu tirava um pouquinho o pé para relaxar, mas a perna estava tensa, as costas estavam tensas, tudo. Parecia que eu ia... Mas tomou uma surra. eu ia tomar uma surra ali. Que eu... Terminava de dirigir, tava quebrada, tudo doendo. Chega alguém pegando no colo, tipo, parece que fez duas semanas de academia. Uma batalha, né? Parecia que eu tinha apanhado até. E aí fui até a casa dele, tranquilo, o caminho inteiro, cheguei. Quando eu cheguei, é aquele alívio, né? Porque você vai o caminho inteiro suando até. Tava um frio e você suando de tão nervoso, né? Cheguei na casa dele, parei na porta e falei, agora estacionar, como é que eu vou estacionar? Aí eu falei, estacionar eu ainda não sou muito boa, né? Se eu não era boa para dirigir, quanto mais para estacionar, né? Era mais medo ainda. Aí eu falei, não tem problema, eu paro na frente da casa, toco a campainha e aí ele desce e ele estaciona para mim. Aí foi o que eu fiz. Na hora que eu toquei a campainha, ele abriu a porta, aí ele olhou, viu o carro, olhou para mim e falou, com quem que você veio? Cadê seu pai? Quem trouxe? Quem te trouxe? Eu pensei, quem veio dirigindo? Seu irmão veio com você? Aí eu falei, eu mesma? Aí ele, não acredito. Eu falei, sim, dessa vez eu vim até aqui. Né? Fiquei super feliz. Aí passamos o dia na casa dele, só que aí a gente não passa o dia totalmente tranquilo, porque... Já vai pensando na volta. Sim, eu já estava naquela Com tensão certeza. de que assim, consegui vir, mas e voltar? A pessoa está falando, você muitas vezes nem escuta o que Sim, a pessoa está falando. no final do dia, Você está pensando na volta. próximo do horário de ir embora, aí que já estava mais tenso ainda, que eu já estava... Ele era bem assim, ele falava comigo, tá bom, e estava pensando Tava no tipo caminho. em Nárnia ali. Tá? Já. Tava pra lá do guarda-roupa já. Meu Deus, como é que eu vou pegar 31 de março? Já, bem por aí. Já era bem por aí. E aí, no finalzinho do dia, começou a garoar um pouquinho, aí já começou a dar mais medo ainda, porque eu falei, meu Deus do céu, tá garoando. Aí eu falei, vai chover. Tinha que chover bem hoje. Né? Eu falei, tem que acontecer tudo no dia, né? Sim. Aí o Max ainda virou para mim e falou, você quer que eu vá junto? Aí eu falei, não, eu vou voltar. Mas nem Aí tinha ele- Uber, viu? Só pra deixar a galera ciente. Sim. Eu não sei como que eu ia voltar. Eu ia pegar um táxi, eu ia, sei lá, eu ia me virar. Mas eu não, ia... você ainda falou que Que você ia que junto eu ia com o fazer? Valdir e você voltava, eu ia né? com o Valdir, É. é verdade, é. Aí eu falei, não, eu vim até aqui. Aí o medo, a gente já coloca o orgulho em cima do medo, né? Fala, não, mas imagina que ele falar para falar com meu cunhado, para aí todo mundo vai ter que... Todo esse transtorno todo só porque eu tô sem coragem? Eu falei, não, eu vou. Fui. Morrendo de medo.
Não deu assim, são 3 ruas para baixo? É, pertinho, dá 1 quilômetro. No final da rua tem um cruzamento da rua da casa onde a minha sogra e minha cunhada moram. Bem nesse cruzamento, assim, tava garoando, era a minha preferencial. Só que o outro carro não parou, passou. Eu preciso falar a verdade. Eu ainda tentei frear. Fato, não, ela não deu causa para o acidente. Eu ainda tentei frear. Deixa gente. Claro. Eu tenho bastante medo, mas dirigir eu até que sei um pouquinho. E aí eu tentei frear, só que como estava garoando, o carro deslizou e ainda bateu. Chegou a bater no carro do senhorzinho, bateu. E eu estava sozinha. E na hora que eu ainda tive a destreza, uma descidinha, eu tive a destreza de conseguir, mesmo nervosa, conseguir encostar o carro, parei, puxei o freio de mão, falei, calma, aconteceu agora, né? Vamos lá ver o que aconteceu. Quando eu desci do carro, que eu fui até o carro, era um senhorzinho, estava com outra senhorinha e mais um monte de criança na parte de trás do carro. Aí eu falei, ai meu Deus, que não tenha machucado ninguém. Eu nem me preocupei com o meu carro, com o carro dele. Falei que não tenha, porque o meu maior medo era justamente isso, de dirigir e acabar machucando uma outra pessoa, né? Me machucando e machucando uma outra pessoa. E aí eu desci, na hora que eu vi a senhorinha, ela já estava nervosa, meio tremendo. Falei, calma senhora, machucou a senhora? Ela, não me machucou. Machucou alguém? Também não, então a gente vai conversar, pode ficar tranquila. Aí... Estava conversando com ele, já liguei para o Max, como a casa era pertinho, né? Só liguei e falei, olha, desce aqui perto do parque. Aí ele, por quê? O que aconteceu? Eu falei, desce aqui que eu preciso da sua ajuda. Mas já, né? Sim. Já matutando. Eu falei, ixi, Maria. Ela não mandou descer para um churrasco. Ela falou nessa calma toda ou... Não, a verdade é que ela tava tranquila. Acho que o medo, assim, aquela situação trouxe um controle para ela, mas era um controle dentro do descontrole. A verdade é essa, entendeu? Acho que a psicologia também deve cuidar disso aí, deve ter uma explicação para isso, porque era um controle dentro do descontrole. Na verdade, quando ela me viu, aí acho que é legal isso até a gente trazer, aí ela deu uma desabada, entendeu? Então, enquanto ela estava sozinha, ela puxou uma força de onde não tinha, entendeu? Porque eu acho que o interior dela fala, você não pode ser fraco agora. Uma tentativa de negação. Talvez e isso. Logo aí, após... Quando ela viu você como um aporte, como porto seguro, ela... Aí ela se desabou, entendeu? Aí ela desabou de fato mesmo, até na época de canto, assim, chorou um pouco e tal. Sim. Mas continua, e aí? Aí me ligou, desci. Aí ele desceu, só que aí, um pouquinho antes dele chegar, esse senhor, ele morava próximo onde aconteceu o acidente. E começaram a chegar outras pessoas da família dele. E aí chegaram outros homens, e só estava eu de mulher. E aí eles começaram a falar, é porque é mulher. E assim... a minha cara não entregava a minha idade. Eles achavam que eu não tinha idade para dirigir carro. Que e bom. Aí, aí um deles falava assim, não, nem carta ela deve ter, carta ela deve ter. Pré-julgamento. Sim, e é mulher, e aí ela tá errada, o senhor não precisa se preocupar não, ela vai pagar o seu carro. E eu ali sozinha, né? Aí eu falei, não vou me abalar, vou continuar aqui. Aí liguei para ele, falei, vem, ele desceu, aí foi meu cunhado junto. E aí eu expliquei para eles, eu falei, olha, a preferencial era minha. Tanto que hoje, nesse lugar, eles colocaram até um semáforo. Antes era só as faixas escrito pare. E o senhorzinho não parou. Ele passou mesmo com toda a sinalização, ele passou pelo pare, né? E aí eu falei, olha, eu estava assim, expliquei para eles. Ele falou assim, tranquilo, não te machucou? Você está bem? Tem certeza que não bateu nada? Eu falei, não, porque estava devagar. O que, de certa forma, também ajudou, porque tanto eu quanto o senhorzinho não estavam em alta velocidade. Então, só foi realmente um choque entre os carros, né? Então, eu falei, não bati nada, não machuquei nada. Ele falou, tranquilo, então, esquece. Aí eu já alertei eles, eu falei, olha, começou a chegar umas pessoas aqui, que são da família dele, que começaram a querer tumultuar, né? Então, não dê atenção para a gente não arrumar briga. Vamos seguir, eu vou conversar, a gente vai lá conversar com o senhor, né, que é o dono do carro, e não vou falar com mais ninguém. Tanto que, nisso que eu estava esperando eles chegarem, eles queriam conversar comigo. Eu falei, olha, quem é você? Eu nem sei quem é você. A minha questão aqui é com o senhor, eu não me recordo agora o nome dele, mas aí ele tinha dito o nome, eu falei, é com o senhor fulano, não é com você. Então, eu não tenho que falar com você. Né? E aí, eles o tempo inteiro querendo tumultuar. Quando eles chegaram, que eles viram assim, ela não está mais sozinha. E aí, eles já chegaram de uma forma assim, conversando já com o dono do carro e dizendo para ele assim, ó, vamos conversar e vamos ver o que aconteceu. Eles começaram a sair, e aí os que estavam tumultuando já foram embora, ficou só realmente o senhorzinho com
acho que era um filho dele que chegou depois. Então a gente conversou, resolveu, aí a gente foi fazer o boletim de ocorrência e tal. Tanto que aí depois ele mesmo admitiu que ele não tinha visto o carro, pelo fato de estar garoando e tal. No fim, a gente conseguiu resolver, a parte ele auxiliou na parte de conserto, tudo, não teve problema nenhum. Só que aí, após esse acidente, o medo parece vai que... Vai pegando aí, o psicólogo. Vai pegando essa síndrome aí, pós-traumática aí. Eu não faltei na aula de psicologia, não. Eu não sou... então, o medo que já era, de certa forma, grande, que fazia com que me aprisionava e me fazia com que eu paralisava, ali ficou um pouco maior, né? E depois eu cheguei a dirigir algumas vezes, né? Mas bem pouco. E aí, de certa forma, onde eu fui também me apoiando? Meu marido, na época era namorado, dirigia. Meu pai dirigia. Meu irmão dirigia. Aonde que eu fosse de carro, eu sempre tinha alguém dondoca, comigo. viu, pessoal? Vocês estão assistindo, né? Famosa não é madaminha, né? Tinha o pai pra levar, os irmãos pra levar, o namorado levar o pão onde queria, não pegava um busão, então aí... Pegava sim. Então, eu usei bastante transporte. Mas no caso, para onde... Só esse olhar fulminante. Só esse olhar que ela me deu agora, maridos aí já estão acostumados. Não, ela pegava assim, é brincadeira, ela pegava. E aí eu fui me apoiando nessas muletas de que assim, não preciso dirigir tanto assim, né? O meu trabalho era longe de casa, então para ir de carro eu também não iria, mesmo que se eu dirigisse bem eu não iria, que eu ia pegar mesmo transporte público, era mais durante o final de semana. No final de semana eu saía com o namorado, então eu deixava ele dirigir, falava, não quero dirigir. Não, ela cedia o carro, ela cedia o carro. Né? Eu pegava o meu carro e falava, não, o carro dela era melhor que o meu, era até mais melhor, novo. Era sempre assim, amor, leva seu carro, é seu carro, dirige. Não, tal. Assim, eu também não forçava, né? Porque eu entendia que, na verdade, não era isso, que era de fato o medo mesmo, né? Era o trauma. Não adiantava ficar forçando, porque a gente ia brigar, né? A gente ia ficar brigando, não ia levar... Ou então reforçar a questão do trauma também, isso. quando você força também, né? Sim. Tem essa questão. É legal que a Thaís Guedes até comentou aqui que é uma autossabotagem de início, né? Você se autossabota. Você quer fazer algo, mas você coloca um monte de empecilho. Não dá, tem feira, tem isso, tem aquilo. Eu tenho namorado. É uma autossabotagem. Só que isso evoluiu, né, de uma autossabotagem para um trauma. Né? E como lidar com isso? Ela até falou aqui, né, Luiz, que ela tem vontade de saltar de paraquedas, mas não consegue porque tem medo, né? Assim, tem um desejo de fazer alguma coisa, mas o medo impede, né? Mas termina aí, conclui, porque essa história tem mais um finalzinho aí. Não tem um final. feliz. Ela continua. Ela tá no durante. Tem o antes e o depois. Eu tô no durante, né? Boa. Passaram-se alguns anos, a gente se casou. Aí continuava nessa, de que agora tá casada, agora que eu não dirigia mesmo. É igual novela, né? É igual filme, aparece embaixo assim, 8 anos depois. 8 anos depois. Mais ou menos assim, né? Falei, foi mais ou menos esse mais ou menos 8 anos depois. Aí depois casada, aí que eu não dirigia mesmo. Agora vocês pensam, se eu dirigir pra essa mulher 8 anos depois, quantas vezes eu levei ela pra cima pra lá? E aí era sempre ele. Nós temos uma filhinha, né, de 2 anos. E há 2 anos atrás, quando eu fiquei grávida, a minha preocupação era: o Max trabalha todos os dias em horários totalmente diferentes dos meus. Sempre muito cedo, porque ele entrava muito cedo no trabalho, então não dava assim. Eu falei, quando eu voltar a trabalhar, como é que eu vou fazer com a minha filha? Né? A minha mãe ia ficar com a minha filha, só que a minha mãe mora a cerca de 20 minutos da minha casa. Então eu falei, e agora? Como é que a gente vai fazer? E aí já vem de novo aquela que eu vou prevenir, a premonição, né? Eu já começava, ai meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? A licença eram 6 meses que eu tinha. Então, assim, a cada mês que ia passando... No primeiro mês já estava pensando no sexto mês. Já estava pensando no 6º mês e estava nessa. Aí quando chegou, faltando 1 mês para acabar a licença, eu virei para o Max e falei, olha, eu quero, eu vou voltar a dirigir, mas eu quero fazer algumas aulas. Eu falei, então, eu vou na autoescola. Falei, vou fazer. Tem essas autoescolas que dão aulas para habilitados, né? Eu falei, eu quero merchan, eu queria fazer um merchan, porque essa merece um merchan. Depois eu faço o merchan. Depois eu faço o merchan para a Autoescola Rosa, que fica ali na Rua das Monções. Não, é porque foi sensacional. Sim, ela foi assim... sensacional comigo, tanto ela quanto as próprias instrutoras. Ela falou, isso é mais comum do que você imagina. Porque no início, de verdade, por já ter carta há muitos anos, eu sentia vergonha de ir atrás de fazer aulas, né? Pesquisei aquelas escolas que são especializadas, que é só para pessoa habilitada, né? Tem umas para mulher, né? Que é só para mulher, né? Então, eu comecei a ir atrás disso. E aí eu falava assim, mas eu tenho vergonha. Como é que eu vou falar? Eu já tenho carta há mais de 10 anos. Como é que eu vou falar que eu não dirijo?
né? Por conta do que aconteceu. Eu já tinha medo antes, aconteceu essa situação, fiquei com mais medo. E aí sempre assim, ia enrolando. Sabotando, né, Lê? Como a Thaís falou, Sim. né, Thaís? Thaís falou sabotando. aí, sabotando. Só que aí a licença estava acabando. Eu ia voltar a trabalhar. E minha filha, o que eu ia fazer? Eu ia levar ela para o trabalho? Botar ela no Moisésinho e levar ela para o trabalho? Não tinha como, né? E aí fui atrás dessa outra escola, o Max conseguiu para mim, comecei a fazer as aulas. Aí, nisso que eu comecei a fazer as aulas, as instrutoras super bacanas foram me deixando super à vontade. Ela falou, olha, não vou fechar uma quantidade X de aula com você, não. A gente vai fazendo as aulas. Né? Porque eu falei assim para ela, mas tem que fechar um pacote? São quantos? Ela, não. A gente vai... Cada aula a gente vai acompanhando, vai vendo como é que está, vou vendo quais são os seus problemas, qual que é o que você tem mais medo. Se precisar, a gente pega trânsito, a gente vai pega um pedacinho da Via Anchieta, porque o caminho da minha casa para a casa da minha mãe pegava a Via Anchieta ainda. Nossa. Eu falei, então assim, você tem que começar e já começar pegando estrada, né? Então, aí fiquei nessa e falei, tudo bem. E foi indo. Fiz acho que umas 10 aulas. E eu falei para ela, ai, Rosa, eu quero fazer mais. Ela, eu acho que não tem necessidade de você fazer mais. Porque o dirigir, você já sabe dirigir, você dirige muito bem. Agora é uma questão sua, ela falou. Aí ela até me orientou, ela falou, se você puder procurar um psicólogo para ele poder te auxiliar nessa questão, porque a técnica você já tem, a técnica de dirigir. É só uma questão do seu medo que está te aprisionando, é emocional. E tanto que, assim, quando eu ia conversando com ela, com as instrutoras, eu dirigia super bem. O pé já não dava mais cãibra. Eu já não sentia mais dor no pé. Né, não ficava mais tão tensa. E aí eu falei assim, é verdade, Rosa. E acima de tudo, desde quando eu tive a minha filha até o último mês de licença, eu vinha pedindo muito para Deus. Eu falava assim, Deus, o que eu mais quero nesse momento é poder dirigir para poder levar minha filha para lá. Então, que o Senhor me liberte desse medo, né? Que faça com que eu consiga fazer, consiga dirigir, consiga me locomover, porque minha filha vai precisar ir ao médico, eu vou precisar levar ela para tomar vacina, para várias situações. E nem todos os dias meu marido vai estar junto para poder me levar. Né? Então, buscando de Deus e orando e pedindo. Quando foi faltando 15 dias para eu voltar de licença, eu falei para ele, eu vou fazer um teste. Eu vou até a minha mãe sozinha. E aí eu peguei o carro, fui até minha mãe, consegui, voltei, não tive problema nenhum. E de lá para cá, eu levo e busco a minha filha todos os dias. Né? E vou dizer que eu não tenho medo? Não vou dizer, porque medo, que nem o Max falou, medo eu acho que faz parte da gente. Eu continuo com medo, sim. Às vezes, eu ainda fico planejando o caminho. Sim, quando eu vou para um determinado lugar diferente... Mudou um pouquinho a rota, ela já... fechou aquela rua, tá em reforma ali, tá tampando buraco. Recalculando rota, igual o GPS. Sim, eu sou bem o GPS. Eu fico lá, recalculando a rota, deixa eu ver por onde eu vou passar. Aqui tá um pouquinho mais difícil. Mas, assim, de certa forma, hoje, o medo não me paralisa mais. Ele me deixa mais prudente, para ficar atenta, né, para não vacilar, mas não me paralisa. E antigamente ele me paralisava, ele não me deixava fazer. Então hoje eu tô com medo, mas eu vou mesmo com medo. Que bom. Então... O que é interessante na questão do medo é que todo ser humano ele tem medo. Todos nós. Não existe um indivíduo que diga assim, eu não tenho medo de nada. E que bom que todos nós possamos ter esse medo, porque é o medo que também nos dá um limite, é o medo que nos ajuda a ter uma capacidade. O medo, ele pode ser inato. Nós nascemos com algumas características desse medo, né? Desde a nossa nascença, né? Tem a ver também com a questão genética do seu pai. Opa, então peraí, tem um pouco a ver com isso? Tem uma questão... Tem uma carga genética que você já traz genética. Nós falamos, né? Nós falamos de filogenia, né? Então, o medo, ele também pode ser transmitido... não apenas o medo, as emoções, de um modo geral, e de outros comportamentos também podem ser por uma questão filogênica, né? Que é também por uma questão genética. Mas não são todos os medos, nossos medos, que são inatos, que nós nascemos já com esses medos. O medo ele também pode ser aprendido, né? De uma forma, através da nossa cultura, através dos nossos pais. Né? Do ambiente.
no ambiente, ou até mesmo na nossa visão de mundo, nas nossas vivências, que aí tem a ver com a questão cultural e também com a ontogenia, né? Que é a questão da nossa visão de mundo, a forma como a minha realidade pode ser diferente da sua realidade, e a forma como nós vamos enxergar essas questões. Pode ser que o seu medo, para mim, pode não representar nada, e algum medo que eu tenha, para você, pode representar muita coisa. O medo, então, ele tem essa questão biológica e também uma questão comportamental. Nós temos uma área no nosso cérebro, né, que é chamado amígdala. Não é a amígdala que você toma aquele sorvete e fica com uma dor de garganta. Não, uma parte do nosso cérebro que se chama amígdala, que significa, né, traduzindo, significa amêndoa, né, que parece muito com amêndoa, essa parte, né, do nosso cérebro. E é ele que também é o componente que traz essas emoções, esses sentimentos do medo também. Então, é normal sentir medo. Então, nós termos medo é normal por uma questão biológica e também por uma questão aprendida. Porém, o medo, ele tem duas características. Ou ele nos trava, que é a questão de você se sentir preso quando você vê uma situação de medo de dirigir, um medo de... o sinal abre e você está na ladeira subindo com o carro, então aquela questão de o carro que não é automático, sim, aquele carro com embreagem, né? Você tem que controlar, você já fica pensando nessa situação e você trava. E também existe o medo, uma outra situação do medo, algumas pessoas travam, outras pessoas têm a questão da fuga. Ela nem sabe por que ela está correndo, mas ela viu pessoas correndo, ela sentiu medo, verdade, e ela vai fugir. Né? Isso tem a ver também com as nossas questões da nossa evolução como seres humanos. Não estou falando de evolução das espécies, sim, por favor, mas estou falando da questão da nossa evolução como ser humano. A nossa evolução do nosso comportamento, a evolução da sociedade, claro, a evolução cultural. E isso acaba influenciando também nos nossos medos. Né? Antigamente as pessoas tinham muito medo de rio, de mato, questões mais do campo. O ser humano não entendia, né? O ser humano achava que se ele fosse até o infinito ele caía num buraco. Caía, né? O ser humano não entendia que a Terra era redonda. Né? Nas grandes navegações, as grandes navegações mostraram que então medos que do passado foram sendo superados porque o homem foi evoluindo, né? Isso, exatamente. Então essa questão do medo, todos nós temos. Porém, a forma como nós vamos identificar esse medo e a forma como nós vamos lidar com esse medo é o que vai fazer toda a diferença. Né? Sentir medo, então, é normal. Porém, se eu foco em uma determinada situação, em um determinado assunto, se esse medo ele já está me tirando de algumas situações normais do dia a dia, da minha rotina, isso pode se transformar numa fobia. Né? Então, a fobia ela faz parte do medo, mas essa fobia, não estou dizendo que ela já está por um lado patológico, e pode ser que aconteça. No caso que vocês estavam falando, é muito comum em pessoas que têm um transtorno de estresse pós-traumático, que é chamado de TEPT. Né? A pessoa tem um trauma, independente de qual seja, e muitas vezes ela não demonstra no dia a dia, mas com o passar do tempo, algumas situações vão sendo gatilhos, que nós chamamos dentro da psicologia, e esses gatilhos vão fazendo com que a pessoa vai evoluindo esse comportamento e pode ter um medo de dirigir, escutar uma frenagem de um carro, uma freada brusca, pode gerar ali até uma sudorese, o coração palpitando, porque lembra de um acidente que aconteceu. Então, são algumas situações que o medo pode causar. Mas me fala uma coisa, você falou dessa questão do comportamento, todos nós temos medo, mas até que ponto, como que eu como indivíduo faço para perceber que o medo é natural ou ele já extrapolou? Então, o que eu quero te dizer, como eu posso medir? Então, a Thaís disse lá que tem vontade de saltar de paraquedas, né? Ela compartilhou conosco aqui, e não salta, ou seja, ela não realiza. Ela não colocou aqui que ela não salta de paraquedas porque ela não tem condições financeiras para fazer isso, porque tem que pagar. Ela não falou isso. Ela não falou que ela disse que não salta porque a condição física dela impede. Não, é medo. É uma condição emocional, uma condição psicológica. Isso pode ser encarado como normal ou não, entende? Isso para ela poderia encarar, não, normal, é um medo, mas ou não, ela poderia superar isso, ela poderia entender como isso, não, eu preciso vencer isso, eu preciso procurar
uma maneira de superar. Como eu posso enxergar que este medo que eu sinto já se tornou, de fato, um problema para eu ter que superar? Vou tentar ser até mais explicativo. A Pri não dirigia. E o fato de não dirigir limitava a vida dela, trazia embaraços para a vida dela, trazia problema para a vida dela. Então, eu queria que você pudesse, assim, se existe uma maneira da gente, se é que existe, essa maneira de eu dimensionar isso, entende? Em que momento que eu tenho que parar minha vida e falar, não, peraí, eu preciso vencer isso. Sim, com certeza. E Daniel, olha que interessante, a Thaís é uma amiga minha, né? E nesse dia, a gente marcou com os amigos de saltar de paraquedas. Né? Então tava em 4 e sobrou uma vaga no carro. A gente chamou ela pra ir. Ela foi, chegou lá, tipo, vamos pular, Thaís. Ela, não tenho coragem. E até ela ficou olhando todo mundo. Com toda aquela preparação. E ela, você via que ela queria, mas ao mesmo tempo... Né? Então tava ali. Uma coisa é você a falar... oportunidade estava na cara dela. Uma coisa é você falar, eu queria. Outra coisa é você tá ali, a oportunidade, você falar, não. Esse é um outro exemplo, tá vendo? A oportunidade na frente dela, ela não foi. Esse é um cabo. A Dita falou aqui, ó, eu tenho medo, eu não viajo de avião. Sim. Ou seja, ela vai lá pra Bahia de ônibus, mas não vai de avião. Viu? Vai A Dita é uma querida, Dita lá do Maranhão. Dita, ela vai de ônibus 3 dias. Meu Deus. De ônibus, porque muitas vezes elegância de ônibus é legal, mas cansa também. Cansa, não, com certeza. Avião é mais rápido. Eu que gosto da área financeira, Dita, um beijo. É mais barato de avião, Dita, tá mais barato de avião. Com certeza. Passagem de avião tá mais barato que de ônibus. Assim, antes de falar também, quero mandar um beijo pro James, né? Que tá, o James e a Dita estão brincando. Isso, aqui, estão tirando barato um do outro. O James lá de João Pessoa, na Paraíba, né? Mano, vamos estar lá sábado, ô James. Vocês vão estar lá sábado? Vamos pra lá sábado James, agora. Ô James, manda uma dica pra gente aí de roteiro de legal. Passeio lá, aí na João Pessoa. Lá de João Pessoa, da Paraíba, um grande abraço, um beijo a vocês. Bom, assim, vocês falaram como que a gente vai identificar se esse medo ele já está extrapolando. Esse medo, na verdade, assim, como eu disse, todo mundo tem. Porém, você tem que observar, primeiro, você precisa se conhecer. Nós precisamos ter o autoconhecimento. É muito difícil se conhecer na sua complexidade que nós temos, né? Na sua totalidade é muito difícil se conhecer, mas a gente precisa tentar se conhecer. Então, quando eu faço esse exercício de me conhecer, de tentar saber como eu sou, os meus limites, até onde eu posso ir, quais são os medos que outras pessoas, porque muitas vezes o pai tem medo, a mãe tem medo, e coloca esse medo no filho, mas o filho não sabe se ele realmente vai ter. Eu tenho aqui um amigo, Edilson Pascoaletti, lá de Osasco, que está mandando mensagem aqui. A esposa dele tem medo de lagartixa e a filha dele, por sinal, tem medo também. Mas por quê? Porque foi aprendido essa questão desse medo pela lagartixa, mas ela não sabe, né, ao certo o porquê. Então é uma coisa aprendida. E aí a gente precisa se conhecer. E tendo esse autoconhecimento, eu vou reconhecer as minhas questões limitantes, mas eu preciso enfrentar esse medo. E foi o que você fez, né? A sua filha foi o gatilho para que você pudesse falar, não, eu preciso dirigir, eu preciso fazer. Então é importante encontrar esse gatilho. Às vezes o gatilho... às vezes um fato, então, é que vai me impulsionar a superar o meu medo, é isso? Exatamente. Mas e se eu não tenho, no caso dela é muito forte, né? Falando de um filho, né? Um filho é uma coisa muito forte, mas vamos trazer para a Dita que é um avião, né? Como que eu poderia procurar um gatilho? Que exercício a pessoa pode fazer, se é que existe um exercício que ela possa fazer? Existe, sim. Para servir como um gatilho, entende? Sim, entendo. Primeiro, então, a pessoa vai se conhecer, vai ter essa questão do conhecimento, e ela precisa entender se esse medo que ela está sentindo está tirando ela de fazer aquilo que gosta, daquilo que quer. Se estiver, esse medo já não é um medo natural, já é um medo que precisa ser trabalhado, precisa ser executado. E aí eu posso fazer como? Né? Eu preciso identificar, e nesse caso, a ansiedade está muito atrelada à questão do medo. Tem muitas pessoas que têm medo de viajar de avião, nunca viajaram de avião, mas têm ansiedade porque já ouviram falar de diversas situações que aconteceram, mas nunca vivenciaram, e que bom que nunca vivenciaram isso. Então eu preciso trabalhar com, tentar enxergar, sabe aquela ideia do copo meio cheio, meio vazio? Certo. Né? Eu estou olhando o copo sempre meio cheio, mas eu preciso ver também o outro lado. O outro lado.
tantas pessoas que viajam de avião, né? A praticidade. Então eu preciso fazer a questão do pró e dos contras, né? Existem os contras, claro que existe, né? Mas eu preciso também enxergar que existe um lado positivo. E é assim que nós vamos conseguir vencer essas fobias. É assim que a gente vai conseguir. É um exercício. O que é interessante também em algumas pessoas, uma vez trabalhando, na minha época de faculdade, eu fiz um estágio com a equipe de São Caetano, do voleibol, né? De voleibol de São Caetano. E aí tinha um atleta que ele tinha muito medo na questão do saque. E ele era um atleta, assim, excelente, só que ele tinha muito medo em sacar, porque ele acreditava que ele não tinha um saque tão perfeito assim. E o que era interessante é que ele sofria, ele tinha uma ansiedade muito grande antes de executar esta questão. E um fato, um exercício que até sugiro a todas as pessoas que têm essa ansiedade, que essa ansiedade acaba extrapolando pela questão do medo, é a mentalização. Não tem nada a ver com espiritualidade, não tem nada a ver com questões espíritas, mas tem a ver com a questão de eu tentar produzir na minha mente aquilo que eu vou executar. Porque fazendo isso, eu vou diminuir a minha ansiedade. É como se eu já estivesse vivenciando aquilo que vou vivenciar, porém eu vou sentir as grandes emoções, as grandes ansiedades, porém, fazendo esse exercício de mentalizar, de verificar, de vivenciar essas situações, eu acabo diminuindo a minha tensão. Porque quando eu sinto medo, essa questão da amígdala, são alguns comportamentos que acontecem, físicos. Há uma tensão muscular, há uma questão de que eu fico extremamente preocupado, é um agente estressor que acaba fazendo com que alguns outros sentidos eu não perceba. No seu caso, né? Eu estou usando muito o seu exemplo porque foi muito interessante. Né? O seu namorado falando com você e você quase que não ouvia ele dizer porque a sua atenção estava focada no voltar para casa, né? E esse exercício, claro, de estar numa autoescola, tendo a segurança, tendo todas essas questões, ajudava também você a mentalizar o caminho que você estaria fazendo para sua mãe e te ajudou com certeza nessa questão, né? Vai dizer que você não tem medo? Não, eu tenho certeza que você ainda existem alguns medos, e que bom que existe esse medo, né? Mas o medo não pode nos paralisar. O medo não pode ser uma questão de fuga. Você no início estava comentando, né, Max, sobre a questão até bíblica a respeito do medo, né? Me lembra a Gideão, né? Aquele grande juiz da nação de Israel, em que ele de uma tribo, a menor tribo, e dessa menor tribo era a menor casa. E aí Deus chamou, falou: Gideão, filho, eu quero você agora, você que vai comandar tudo isso daqui agora, tá tudo no seu nome, Gideão. E Gideão, ele falou o quê? Senhor, ele começou a colocar, ele se auto-sabotar, né? E o que ele colocou? Senhor, eu sou o menor. Aí Deus falou para ele: não, Gideão, você não é o menor, eu quero usar você. Senhor, então vamos fazer um teste? Se a lã estiver molhada e tudo estiver seco, se a lã estiver seca e tudo estiver molhado, começou a colocar um monte de condicionantes. Começou a colocar um monte de desculpa. A desculpa do que o meu namorado vai me levar, meu marido vai me levar, o meu pai vai me levar, né? Então eu começo a colocar várias desculpas, né? E aí aconteceu com o Gideão. Só que, falando de um outro ponto, ele começou a perceber que esse complexo de inferioridade que ele tinha, que era esse medo, acabava causando esse complexo de inferioridade. Uma baixa estima ali, muito grande. Uma baixa autoestima que ele estava. Ele começou a verificar que não, que ele era capaz. Ele começou a olhar exercício de se autoconhecer. Sim. Ele passou a se conhecer e ver: poxa, peraí, se ele está me chamando, alguma coisa eu tenho. E aí, então vamos trabalhar com isso. E aí ele começou a trabalhar. E aí você observa mais à frente de que ele pega... Deus fala para ele: Gideão, aquele que estiver tomando água desse jeito, você manda embora para casa. Ele mandou, só ficou 300 ali. E aí, qualquer um ficaria com medo. Só que Gideão usou esse medo ao seu favor e transformou o medo em coragem, né? Que é um outro fator. Todas as pessoas que têm coragem, elas... se você olhar o Aurélio, ele vai dizer que a coragem é a falta de medo. E não é isso. A coragem, eu tenho medo, mas eu enfrento esse medo e eu utilizo a ferramenta do medo
para trabalhar. Então, são essas questões. Falei demais, né, Marcos? Não, você tem que falar, a gente veio aqui para te ouvir. São essas questões. Você que tem que falar, a gente só veio aqui para ouvir. Ontem, a gente já assisti várias vezes esse desenho, mas depois que eu soube desse tema, meu filho pediu para assistir os Grudes. Já assistiram os Grudes? Não lembro. É muito legal, é de uma família da época das cavernas, né? Não lembro. E é legal porque a menina, né, a filha quer sair, quer conhecer o mundo, e o pai fala, não, o novo é perigoso. A gente tem que viver na caverna, a gente tem que ficar sempre preso aqui. E o mundo está acabando para eles, né? Então eles são obrigados, né, a vivenciar o medo. E é sensacional isso, né? Porque ela apresenta algo novo, eles vão lá e quebram, porque aquilo dá medo, assustador. Então eu olhei e falei, caralho, que legal, né? As nossas crianças aprendendo isso desde pequenas, né? Porque fica no subconsciente de que o medo você tem que enfrentar, né? Ele falou isso, os pais podem sabotar. Eu estava vendo você falou disso, eu estava vendo no Instagram, é um link patrocinado, mas o cara ele estava fazendo uma chamada muito legal sobre isso, sobre o quanto nós sabotamos as crianças. Ele gravou e atrás dele, o menininho dele estava brincando no parquinho, parecia a Lari. E o menininho subindo no balanço, eu falei, mas esse menino vai cair, não vai quebrar a cabeça. E ele tranquilo, gravando assim o vídeo, ele fez de propósito, claro, né? Porque a intenção dele era chamar as pessoas para esse tema, falando justamente sobre isso. Falou, você sabota seus filhos. Ele queria vender algum curso, né? Uma live explicando de como os pais podem deixar os filhos conhecerem o mundo, deixar os filhos viverem, né, a sua liberdade enquanto criança ali. Porque ele fala isso, você vai cair, não faz isso que você vai cair, não faz isso que você vai cair. Começa a criar uma bolha. Começa a criar bolha, começa a criar medo onde não tem. A criança não tinha o medo, mas de tanto que você fala, você coloca o medo. Mas eu queria só voltar numa coisa. Você falou sobre espiritualidade, falou sobre Gideão, e eu queria já dar uma polemizada aqui. Sobre a questão da religiosidade, a questão da igreja, a questão de Deus e os psicólogos. Você é um psicólogo e eu já ouvi isso, né? Eu tenho mais de 20 anos aí no berço evangélico, eu nasci no berço evangélico e eu já ouvi isso, né? Eu já ouvi, não posso dizer que não. Graças a Deus isso tem sido cada vez menor. Graças a Deus a igreja tem crescido. Imagino que você vai falar, né, intelectualmente nesse sentido. Quando eu digo intelectualmente é no sentido de se libertar dessas amarras, algumas amarras, mas eu já ouvi isso, que depressão é falta de Deus. É falta de Deus, que psicólogo é coisa do diabo, que depressão se cura na pia, ou que depressão se cura, vai só orar que cura. Não há dúvida, e aí eu vou pegar o seu exemplo de novo, amor, porque ela falou assim, acho que quem estava com a gente ouviu, ela falou, eu tive um gatilho, ou seja, eu tive uma motivação. Que foi a filha. Eu tive uma motivação, né, que é o ato de, um motivo que me leva a agir, não é isso? Motivação, motivo que me leva a agir. Mas eu tinha um medo ainda. Então eu tinha um motivo, eu precisava agir, mas eu tinha um medo. E eu fui buscar de Deus. Ela orou. Ela falou que eu ouvi. Sim. Ela falou. A religião é um fator de proteção. Ela orou, buscou, pediu para que Deus ajudasse, mas procurou ajuda. De um especialista. Claro. Quem que era o especialista para o problema dela? Um professor. Que a ensinasse a dirigir. Aí eu te pergunto, como que é essa questão, essa dicotomia entre a igreja, as doenças da mente e a procura por um especialista médico na área da saúde para me auxiliar? Como que a psicologia enxerga isso e como que a gente pode enxergar isso num prisma até da igreja? Claro que a gente não vai querer falar aqui de verdades absolutas, né? Não queremos trazer para a questão teológica, mas queremos pelo menos descortinar sobre isso, porque de fato há muitas pessoas vivendo dentro da igreja com depressão. Há muitas pessoas vindo para os cultos, vindo para a igreja, mas sofrendo disso. E sofrendo muitas vezes porque fala assim, eu sou sofrendo seus medos. Estou dentro da igreja, faço tudo que Deus quer, mas ainda sinto tudo isso que eu estou sentindo, né? Então, como que você enxerga isso, né? Eu queria que o Luiz também falasse um pouquinho, se a Pri quisesse falar um pouquinho também, de como vocês, né, dentro da experiência de cada um, experiência com Deus, da experiência teológica, né, da experiência da Bíblia e da própria visão que cada um tem, como vocês enxergam isso? Queria começar pelo Daniel, que é o psicólogo. Na verdade, isso é uma questão cultural. No Brasil é uma questão cultural. Desde quando iniciou-se a questão dos hospitais no nosso país, a questão dos hospícios, né, sendo o primeiro hospício criado aqui em São Paulo, Juqueri, como o Hospital Dom Pedro I, que foi o primeiro do Brasil, no Rio de Janeiro, que tinha essa característica, havia uma questão da igreja tomar conta desses locais, né?
Então, se havia muita questão mística, havia muito mito e havia muitas questões que tentavam, aquilo que não se obtinha a resposta, se jogava para o lado da espiritualidade. Então, havia aquela questão, o indivíduo, ele é lunático, eram algumas falas que se tinha naquela época. Certo. O indivíduo lunático, o indivíduo louco, é falta de Deus. E isso, a sociedade foi avançando, claro, mas essas ideias ainda foram permanecendo e permanecem até hoje. Algumas pessoas ainda vão relacionar a depressão como falta de Deus, né? Algumas pessoas vão relacionar a fobia, o transtorno de estresse pós-traumático por falta de orar. E nós sabemos que não, né? É claro que dentro da questão religiosa, crer que Deus ele é capaz de estar ali, de auxiliar a pessoa, claro, ninguém está falando que não, mas também é importante o indivíduo religioso, falar em indivíduo religioso é difícil, mas o indivíduo que está envolvido por uma questão da igreja, uma questão mais voltada para o cristianismo ou outras religiões, entender que assim como nós precisamos de um médico para uma doença física, existem doenças mentais e que são tratadas por especialistas nessa área. E que, se existem esses especialistas, eles não foram enviados pelo diabo, como já ouvi dizer, né? Foi o diabo que inventou o psicólogo. Eu falei, não, meu professor não foi Satanás, né? Eu não sou o diabo. Eu não sou o diabo, por favor. Igreja, eu sou crente também. Pelo amor de Deus, não faça isso comigo, né? Mas o que nós precisamos entender é quebrar essa ideia, né, esse conceito. Está acontecendo. Desde quando houve uma luta antimanicomial no Brasil, isso no início da década de 70, essa luta antimanicomial com o fechamento de alguns manicômios, alguns hospitais psiquiátricos, com a intenção de fazer as pessoas entender que essas doenças, elas não são meramente espirituais, e que é extremamente necessário que se tenha um acompanhamento, seja com psiquiatra, seja com psicólogo, e entender que depressão é uma doença, dizem que é o mal do século, porém a depressão, ela é uma doença e ataca líderes religiosos, ela ataca pessoas independente da sua classe econômica, né? Independente da sua raça, do seu credo, ela está aí e ela está vindo, né? E precisa ser encarada como doença. E precisa ser encarada como doença e ela precisa ser E Deus vista. pode curar e libertar sim, sem sombra de dúvida, sem o auxílio de um médico, mas a pessoa não deve ser ignorante, ficar não só esperando, mas não procurar ajuda. Porque se de fato você tiver com uma doença gravíssima, né? Se eu estiver atravessando a rua aqui agora, um carro me pegar e eu for jogado a 30 metros, eu vou pro médico. Ninguém tem dúvida disso, é muito claro que eu vou pro médico, né? Se a minha mão, se eu estiver mexendo com água quente e derramar água no meu braço e ele queimar, eu vou orando, mas vou pro médico. Eu vou pro médico orando, mas vou pro médico. Eu não fico lá em casa só orando, eu vou pro médico. E por que então, acontece um trauma e eu não procuro médico? Exatamente. Eu não procuro um especialista, eu não procuro um psicólogo. São algumas questões. Que bom, né? Eu tenho oportunidade, que bom que isso está acontecendo, de estar palestrando em algumas igrejas, independente do credo religioso, de estar falando... Denominação, né? De estar falando sobre isso, dessas doenças mentais. Não falando de doenças apenas, mas a gente palestra sobre saúde mental. Eu acho que a gente precisa focar não apenas nas doenças, mas focar na saúde mental. Porque quando eu foco na saúde mental, por exemplo, você procurar fazer o que gosta, saltar de paraquedas, então eu preciso, é um medo, é uma fobia. O que eu preciso fazer para obter essa saúde mental a ponto de saltar de paraquedas, né? De andar de avião, né? Então eu preciso focar na questão... Matar a barata que está lá no armário. Matar a barata. A minha esposa ela colocaram aqui que tem medo de barata. Medo de barata. Ela vê barata, ela fica... Uma vez ela quis abrir a porta do carro e sair desesperada porque encontrou. Eu falei, calma, mulher, pelo amor de Deus, né? É uma questão de uma fobia, né? Isso a gente precisa entender, né? E não é falta de Deus. Não é falta do Você tem medo de barata aí, Santo né? deixou não é sem Deus, de atuar na pessoa. Não é isso. É porque a pessoa precisa de uma ajuda no campo da saúde mental. E é importante. Existem pastores, existem líderes religiosos que também estão se formando em psicologia, que bom, né? E está quebrando esse mito, porque é um mito, né? Na verdade,
tá louco? Leva para o manicômio, não tem mais manicômio, e agora? É falta de Deus, então vamos isolá-los. Não, a gente não pode isolar essas pessoas. Tem que acolher. Tem que acolher. O acolhimento é fundamental. Sim. É claro que com a pessoa, por exemplo, que está em depressão, eu não tenho que falar, levanta daí. Um grande erro também que acontece, se me permitem, as pessoas que mais sofrem discriminação na questão da depressão são com pessoas que já tiveram depressão. Vocês acreditam nisso? Porque a depressão, ela existem níveis de depressão. E aí vamos supor que uma pessoa teve uma depressão de natureza leve e ela está tranquila, tomando sua medicação, ou está controlado a questão da depressão. E ela encontra um sujeito que está uma depressão moderada de uma forma grave, está isolada dentro de um quarto. Ela vai falar muitas vezes, levanta daí. Frescura. Isso é frescura. Você não vai Já tá tomar banho, bonito, você vai pra fazer. rua. Isso é falta. Vai namorar, você precisa namorar, você precisa fazer, você precisa ir, vai pro forró, sei lá, inventa alguma coisa. Vai pra igreja, é falta de Deus. E na verdade não é. A pessoa, ela sente mesmo um peso dentro dela. É como se alguém tivesse com o pé mesmo, ou pressionando, oprimindo ela. Isso não é falta de caráter dessa pessoa, mas é porque a pessoa não quer nesse sentido, né? O Guilherme falou aqui que o maior medo dele é os seus ensaios, viu, Luiz? Eu quero deixar quero deixar o protesto. Eu me solidarizo com o Guilherme e com todo mundo do Ministério de Artes, viu? Não falem isso, porque senão o pessoal não vai querer entrar mais. Eu me solidarizo com todo mundo aí, mas façam parte do Ministério, pessoal, é uma bênção. É que o Luiz, ele é rígido porque ele quer sempre a melhor apresentação. Mas, Luiz, fala pra gente aí um pouquinho do que você pensa sobre isso, né? E conta pra gente um pouquinho, né, desse seu medo. Você tá no altar ali, né, apresentando, fazendo as apresentações, né? O altar não é um palco, claro que não, mas no campo teatral, levando para um teatro, né, é o palco lá, né? No teatro nós temos um palco, e você é uma pessoa das artes cênicas, uma pessoa que lidera na nossa igreja essa questão das artes cênicas, e precisa superar um medo ali, né? E aí eu queria puxar para essa questão de falar em público, de se apresentar. Eu acho que é um grande mal da humanidade apresentar-se em público, falar. A gente está no mundo acadêmico, né, Daniel? E aí a gente vê o quanto o aluno, quando a gente submete o aluno a um seminário, a uma apresentação, o aluno fala, olha, me dá um choque elétrico, mas não me coloca para apresentar um trabalho. Pede para eu fazer um trabalho com 50 laudas, mas não manda eu apresentar 5 minutos. Você sabota, né, Max? Fala assim, tá num grupo, fala assim, eu faço todo o trabalho, mas você só apresenta. Você só apresenta, por medo de enfrentar as pessoas ali, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua visão com relação à psicologia e à igreja e tal, e Deus. E um pouquinho também da sua experiência. Você já sentiu medo? Se lá no começo você sentiu medo, se você ainda sente, você falou, né, que sentiu medo, mas se você ainda sente esse medo quando vai iniciar uma apresentação, fala pra gente um pouquinho. Legal. Eu quero aproveitar aproveitando a fala do Daniel, cara, se você for ler a Bíblia, tem muita gente que tem medo da torta direita, né? Elias, né, o cara que tava, você olha e fala, pediu a morte. Né? Preferiu morrer. E olhando para Elias, você observa, Luiz, desculpa, Luiz. Não, dando uma brecha aí, falou de Elias, eu já penso logo quando algumas pessoas falam assim que depressão é falta de clássico, Deus. Né? Elias, ele teve depressão. Sim. Elias, algumas pessoas vão dizer que Elias estava triste, que Elias teve um comportamento depressivo, mas não teve depressão. Elias teve depressão. Ele quis morrer. Ele quis. Ele se isolou, entrou numa caverna, ele no meio do caminho ele mandou o seu auxiliar embora, falou, filho, vai embora. Ele entrou nessa caverna, ele quis morrer, né? E ali houve um acolhimento, né? Deus não falou, Elias, você está com falta de mim, filho. Não, ele falou, Elias, o que você está fazendo aí, filho? Vem cá, deixa eu te acolher, né? Deixa eu te dar um alimento. Ou seja, com essa pessoa você precisa alimentar, você precisa acolher, você precisa escutar. Existem muitas pessoas, Luiz, que sabem muito falar, mas não sabem escutar. Ouvir não é escutar. Ouvir é você olhar para a pessoa, você acolher a pessoa e você entender a dor do que aquela pessoa está dizendo. E Elias, na verdade, ele teve depressão. E ele foi tratado dessa depressão dentro daquela caverna, né? Ele saiu, tal. E é tão curioso que Elias faz, que ele foi cuidado, foi tratado por esse grande terapeuta, né? E esse terapeuta então fala, Elias, agora que você está bem, agora eu vou... Você acha que Elias parou a vida dele, né? Ele parou para aquele momento, mas ele voltou.
Ele teve a oportunidade de levantar um rei, de alimentar 7.000 profetas que ele pensava que não Sim, existia, que não tinha. Então, um homem cheio, né, de Deus, né, eu estou fazendo aspas porque algumas pessoas vão pensar que era falta de Deus, mas ele tinha, né? Mas tudo começou por medo de uma mulher. O que ela poderia fazer com ele. Eu vou te matar, Elias. Sim. Ele falou, o quê? Eu vou morrer? Como diz lá na Bahia, perna pra quem te quero, sabe? E foi embora, E cara. mesmo depois de Deus ter Exatamente. feito descer fogo do céu, Sim. 50 profetas contra ele, ele viu Deus, ele viu o que Deus podia fazer Poxa. e teve medo. Fogo caiu, Sim. cara. Então você que está na igreja, né? Eu que estou na igreja, nós que estamos na igreja, já vimos centenas, alguns milhares de milagres na nossa própria vida, mas em algum momento a gente vai sentir medo, em algum momento a gente vai ter depressão. Mas fala aí, Luiz, fala aí, a sua experiência com essa questão da apresentação. O que você pensa sobre isso, né? Tá, pode até não parecer, mas sou uma pessoa muito introvertida, muito quieta. Ah, não, sabe? mentira. Não dá eu pra acreditar. Eu sou. Se eu entro num lugar que eu não conheço ninguém, cara, eu Você não se sou isola o primeiro a... Eu fico quieto na minha, eu vou observando as coisas, tentando... Eu não sou o primeiro a falar. Depois, né, de um tempo a gente vai. Então, o que eu fiz? Cara, eu vi que na adolescência, começou a adolescência, todo mundo quer ir para um lado, para o outro. Eu não era adepto a esportes. Tentei, mas não era minha praia. E eu vi uma oportunidade no teatro, né? Antigamente tinha um projeto Escola da Família, então lá era aberto de sábado, domingo, e ali tinha teatro, tinha tudo. Aí eu vi uma oportunidade ali, cara. De começo eu falei, pô, eu vou fazer teatro porque eu queria ser outra pessoa, eu queria ser diferente do que eu sou. E no teatro você tem essa coisa de querer encenar coisas, certo, né? Aí foi aí que eu comecei mas lógico que eu não comecei já falando, né? Eu comecei quando a primeira peça que a gente foi fazer era Romeu e Julieta, né? Aquela clássica. Legal. E eu ia ser Paris, né? Que era o cara que era pra Julieta casar, mas ela quer o Romeu. Já começou na sofrência. Olha que legal. O Romeu era um loiro, né? Do olho claro. Eu falei, cara. Era o menino mais bonitão que tinha na escola. O que eu tinha que fazer era simplesmente morrer numa luta dele. Uma sofrência lá. Então, só que aí a igreja, antigamente, ela era muito fechada pra arte, né? Pra teatro, dança, essas coisas. Então a gente sofreu muito em relação a isso. Então eu comecei ali na escola apresentando, a igreja começou a dar brechas para isso, aí eu comecei a trabalhar na igreja, mas era justamente por isso, porque eu era meio quieto, meio tímido, eu não sabia como chegar nas pessoas. Então é legal que eu já vi pessoas que colocam um personagem de palhaço. Esse cara me chocou, porque ele era um palhaço, a gente chegava numa conferência, ele brincava com todo mundo. Quando ele tirava aquilo, ele era outra pessoa. Persona. Você ia brincar com ele era introvertido. Você foi, cara, olha que legal, né? O que a arte te proporciona, né? Aos poucos você vai se soltando, né? Eu lembro, até esses dias, a gente foi apresentar algo no culto dos teens. Aí eu não tenho muita gente do teatro, eu coloquei as meninas pra falar. E eu coloquei uma menina pra falar uma frase. Cara, na hora ela me falou, Luiz, eu não consigo, eu tô tremendo, eu não sei, eu acho que eu vou morrer, eu não posso. Eu falei, não, calma, eu te entendo, tá? É lógico que a gente quer instigar as pessoas a vencer os seus medos. Como eu venci, eu quero que você vença também. Sim. A gente quer forçar um pouquinho. E é legal porque nessa parte de Gideão, o anjo fala pra ele, você é um varão valoroso. E ele não conseguia se enxergar nisso. Não, ele não se via assim, né? Eu tenho certeza que o Max olhava e falava, Pri, você dirige muito bem, mas às vezes você não consegue enxergar aquilo. Então, olha que legal, né? O que comentaram aqui, o medo te aprisiona de um jeito que você não consegue enxergar o que está na sua frente, o que você pode. A gente perde muitas oportunidades, né? Eu vou falar a verdade, né? Eu tenho muita vontade de empreender, né? Eu tenho muita vontade, a Pri sabe disso, né? Eu sempre deixei muito claro para as pessoas à minha volta, mas eu tenho medo, acredita? Eu tenho medo, e isso tem um pouco a ver com a questão da criação mesmo, sim, sabe? Da base familiar. Os meus pais são muito contidos nessa questão de se aventurar, sabe? Esse medo é aprendido. Eles sempre mantiveram a gente mais preso ali, né? Sempre mantiveram eu e minha irmã mais presos. Então, essa questão de se aventurar, de descobrir o mundo, de sair, sabe? Eu nunca tive isso. Tive a melhor educação do mundo, amo meus pais, um beijo para eles. Eles vão assistir, vão assistir, mas... nessa parte, realmente eu tive isso. Normal. E eu tenho esse medo. A Pri fala, né? Que você tem que se aventurar mais. Então, o medo, ele tira oportunidades da gente.
O medo ele faz com que a gente perca, né, oportunidades de várias coisas, por exemplo, de andar de avião, que é legal pra caramba, de saltar de paraquedas, que é um negócio mó legal, né, de ir na praia. A pessoa pode ter medo de ir na praia, de entrar na água, morrer afogada. Gente que não vai em piscina porque acha que vai morrer. Sim. Acho que vai entrar na piscina, vai morrer afogada. Mas a piscina tem 1,60 m, não, mas vai que eu tropeço, eu caio e não consigo levantar. Entendeu? Já que o cara quis me zoar aqui, eu vou entregar um amigo nosso. o César, acho que todo mundo conhece aqui. O César mandou, hein? Cara, a gente vai pra praia, o César não passa do joelho a água dele. César, você tá brincando. E ele vai com Cezinha com 1,78 m, 1,80 m. Ele tem um medo da água, cara. Boinha no bracinho. Também tem. E a minha esposa falou, não, eu tenho que começar a fazer natação, porque na natação eu vou me soltar, eu vou... Aquela segurança, eu sei nadar, então eu posso molhar até o joelho, pelo menos. Um pouquinho mais. Posso mandar? A gente... Desculpa, manda a gente foi no Banana Boat, cara. Nossa, aquela coisa de... Ele foi? Foi, mas foi o único que sentou e não saía de cima da banana. Travou ali que nem mexeu, César. Porque você não sentia o pé, né, quando César. você pulava. E ele falava, não, cara, eu não eu tava tô sentindo aqui, nada. E olha o que ele falou aqui. Ele falou, o medo é o medo em um nível muito elevado te impede... Olha o que ele disse. Sim, Ô, César. Ó, o medo em um nível muito elevado te impede de fazer as coisas que você nasceu para fazer. Quem tem medo de morrer também tem medo de viver. Mas ele foi no Banana Boat, tá perdoado. Já deu um passo, Ele foi. Mas eu queria te perguntar, amor, para você, né? Essa questão da igreja, da parte psicológica, né? Só pra gente fechar esse assunto, o que você enxerga disso também, né? E no sentido de que você particularmente aqui, procurou uma ajuda, né? Você foi procurar um especialista em si. Então, como foi isso para você, essa vivência? Sim, eu acho que é extremamente necessário, como o próprio Daniel mencionou. São coisas que trabalham paralelos, né? Tanto a ajuda profissional. Deus, a gente está sempre com Deus. Deus está ali nos auxiliando sempre. Só que não adianta nada a gente só orar para Deus e não tomar a nossa ação. E não ir atrás de buscar uma ajuda, né? Tanto que, acho que no momento que a gente vive, acho que é um momento extremamente crítico. Eu acho que as doenças estão... acontecendo cada vez mais, ainda mais a nossa reclusão, desse confinamento, não é? Isso, muitas pessoas... Eu queria que a gente puxasse para isso também. Muitas pessoas, com esse confinamento, eram pessoas que tinham muitas amizades, conversavam muito e do nada se viram fechadas dentro de casa sozinhas. Com certeza. Né? E esse medo de ficar confinado, né? E o tempo que a gente vive está bem complexo isso, né? A gente vê, da mesma maneira como o Daniel mencionou, tem pessoas que, eu nunca tive depressão, mas teve algum momento na sua vida que você se sentiu, de certa forma, com medo e ficou recluso, você não quis muito contato, de certa forma pode ter conseguido sair desse problema sem ter uma ajuda, mas tem pessoas que o nível já é maior. Não conseguem, né? Com certeza. E aí precisa, sim, de uma pessoa para dar o direcionamento, de falar... O autoconhecimento, como ele falou, é muito difícil para a gente. Todo mundo fala... E muitas vezes você tem um profissional para te ajudar a chegar no seu autoconhecimento. É importante. Porque às vezes você fala assim, claro que eu me conheço, eu sei o que eu sinto, eu sei como eu sou. Mas em determinado momento, os sentimentos, as coisas dentro de você já estão muito confusas. E aí você precisa buscar um profissional para te mostrar, para te dar direção e falar, vamos ver se você está se conhecendo mesmo, vamos por tal lado, por tal lado. Então, eu acho extremamente importante. Procurar ajuda, né? E eu acho legal porque a primeira coisa que você tem que vencer, o medo da exposição. Se você chegar para alguém e falar, você entende que você tem um problema, mas você chegar para alguém e falar, em voz alta, né? Eu gosto de dialogar com a minha esposa, que às vezes a gente pensa coisas, quando a gente fala, você olha e fala, putz, olha o que eu falei. Né? E você olha e fala, caramba, então, de você se expor sem receio. Até o que a gente mencionou, às vezes você pode achar ridículo, né? Tipo, a gente estava falando sobre alguns medos. Eu tenho medo que, para mim, às vezes até eu tenho vergonha de falar para as pessoas, mas eu já passei por situações que, assim, me fez mais vergonha ainda. Né? Você mencionou da sua esposa da barata. Eu tenho medo de borboleta. E aí as pessoas olham para mim quando eu falo isso. Às vezes eu nem falo. Às vezes eu tô... Para você ter uma ideia, se eu tô aqui nesse ambiente e entra uma borboleta, pode ser do tamanho que for. Pode ser pequenininha, pode ser uma borboleta grande, pode ser do tamanho que for. Eu não consigo me concentrar.
Se ela tá voando, eu vou ficar procurando onde ela vai voar. Se ela pousou, eu vou ficar olhando. Tirou a paz, né? Sim, eu vou ficar olhando o tempo inteiro para onde ela tá pousada. Tira a paz, o medo tira a paz. Sim. E já teve situações, na época da faculdade mesmo, eu fiz faculdade de turismo, e aí a gente tinha que fazer algumas viagens viagens de campo, né? Então, para poder aprender como que se comportar um guia de turismo, como se comportar numa hospedagem, e várias vezes, a maioria das viagens, elas eram feitas para o interior de São Paulo. Então, a gente ia para pousadas, a gente ia para chalé, e o que mais tem? Insetos, né? Sim, com certeza. E várias vezes, nenhuma vez, ninguém sabia que eu tinha esse medo. Entrou uma borboleta grande dentro do chalé. E eu fiz todas, nós estávamos em 4 amigas. Eu me tranquei dentro do banheiro e eu fiz as minhas 3 amigas ficarem lá se matando para tirar a borboleta, porque eu não ia sair do banheiro enquanto elas não tirassem a borboleta. E é assim, elas começaram a rir, elas falaram, Pri, a borboleta não faz nada. Mas a pessoa não entende o medo do outro, né? Sim, com certeza. A pessoa não entende o quanto aquilo ali pro outro é aquela questão, mas borboleta pra mim não tem... Pra mim não faz nada, mas pro outro pode ser. Pro outro é um monstro, né? E aí cai nisso que o Luiz falou, né, Lu, da questão assim, eu tenho receio de ficar falando pra todo mundo que eu tenho medo de borboleta. A pessoa vai falar aqui, que bobeira, né? Que menina mais... Mas tá falando agora pra centenas de pessoas, milhares de pessoas. Posso mandar um abraço? Manda aí, meu. Tem um monte de gente eu quero mandar um abraço para a Andréia. A Andréia, ela tem um trabalho, ela é de Osasco, Andréia Costa, ela tem um trabalho excepcional com mulheres vítimas de violência doméstica em Osasco, na região de Osasco. Então a Andréia deve conhecer a Tenente Coronel Eunice lá, que tem um trabalho sensacional também. Com certeza conhece. Então, Andréia, um grande beijo para você, um abraço. Ela faz um trabalho Andréia, aí pelo trabalho de acolhimento a essas mulheres, com a questão do medo, que muitas mulheres têm medo. Ele me maltrata, ele bate, mas ele é uma boa pessoa. E se eu separar... eu não vou conseguir sobreviver. São algumas desculpas, algumas autossabotagens que as pessoas acabam fazendo. E a Andréia faz um trabalho excelente em Osasco. Legal. Muito bom, né? A Dani também, uma grande querida lá da região de Sacomã. O Daniel trouxe todo mundo pra nossa live. O Daniel toda vez. Falou que ela tem medo de tartaruga, né? Então é normal, tá vendo, isso, amor? né? Tartaruga que legal, a borboleta ainda voa rápido, a tartaruga é devagarinho. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Deixa eu só... Fala aí, vamos lá. O Edilson Pascoaletti aqui, um grande amigo, ele fala assim, Daniel, como lidar com os medos aprendidos? Né? Se você quiser, eu falo agora. Fala aí, então, vamos lá. Assim, uma grande ferramenta, né? Conversando, né? Até o próprio Edilson, ele brinca comigo, ele fala, Daniel, leão precisa andar com leão, né? Leão não precisa, o leão não pode andar com a presa, porque senão ele começa a adquirir os medos da presa. E é verdade, né? Se eu estou andando com pessoas que têm medo de uma determinada situação, que têm a fobia, né? E eu deixar com que aquela fobia me atinja, como eu disse, o medo também pode ser aprendido. Então eu vou começar a aprender. Eu preciso enfrentar esses medos, né? Leão andando com leão. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso andar com pessoas que tenham essa coragem, né? Tem medo, porém tem essa coragem de enfrentar os seus medos, que se conhecem ou podem até falar, olha, eu vejo que você tem essa dificuldade, eu já tive essa dificuldade de me falar em público, de me apresentar, então eu acho que seria interessante você utilizar essa ferramenta, ou quem sabe você utilizar uma outra forma, um psicólogo, seria interessante você fazer terapia, ou seja, leão andando com leão. Leão não pode andar com hiena, leão não pode andar com a presa, porque senão ele acaba adquirindo os medos dessa presa, e aí o leão ele vai fugir de outro leão, porque ele vai pensar mesmo que ele também é presa. Né? Ele não vai se enxergar como leão, ele vai se enxergar como a presa e ele também vai correr. Então, essa é uma forma de se enfrentar os medos, né? É se conhecer, mas eu preciso falar, não, eu preciso mudar, agora que eu me conheço, eu preciso ver quais ferramentas eu tenho, ou se eu não sei, eu preciso procurar um profissional para me ajudar nesta questão. Só para falar do pessoal, a Hélida falou lá atrás que compartilha da sua dor, porque ela também bateu o carro. A Hélida bateu o carro também. Agora veja, a Silvana falou aqui, olha só, sirvo ao Senhor Jesus há mais de 20 anos e precisei pela primeira vez de um psicólogo. E agradeceu ao senhor aí, pastor. Legal. Falou que agradece ao pastor Daniel, que a ajudou, né? Então veja, uma pessoa com experiência aí de 20 anos. A Mirella, né?
Abraço para a Mirella que nos ajuda na comunicação. Sim. Divulga tudo aí para a gente da nossa igreja. Falou que, quando você falou da pandemia, ela falou, eu me aprisionei, né? Eu vivi mais reclusa nessa pandemia. Eu acho que todos nós, de uma forma ou de outra, estivemos mais aprisionados na pandemia. E uma das razões para nós trazermos esse tema é esse momento que nós estamos passando, né? Muitas pessoas, acho que todos nós aqui perdeu algum ente querido, perdeu um amigo, né, para essa doença, alguém, né, morrendo, Sim. né, vítima dessa doença, certeza. o pavor do que está por vir, né? Agora a gente já está enxergando ali uma melhora desse cenário, mas há alguns meses atrás a gente não via ali, né? Quando que vai passar? Vem vacina, não vem? Isso tem cura, não tem? A economia, muitas pessoas perdendo o emprego, passando necessidade, vivenciando medo e precisando enfrentar isso. Agora, a coragem... Ô, Max, deixa eu só aproveitar o comentário da Mirella e fazer uma pergunta pro Daniel. Eu tenho um filho de 4 anos. Cara, antes da pandemia, ele era mais extrovertido do que a gente. Eu passava direto por vocês, ele cumprimentava todo mundo. Verdade. Agora, cara, ele não desgruda. Eu tive que ficar o culto inteiro na aula das crianças com ele, para ele começar, né, o que fazer quando a pessoa se fecha na pandemia ou se fecha por causa de toda essa situação ou cria esse medo? Como ultrapassar isso? Como a gente pode ajudar e como a pessoa pode se ajudar também? Primeiro assim, não tentar julgar e não tentar fazer aquela questão forçar que nós estamos falando, né? Forçar. Mas tentar conscientizar essa criança, claro, 4 anos, tentar na mesma linguagem que ela, conversar, brincar, tentar aos poucos fazer com que ela entenda que esse é um período. E a gente precisa entender também que esse período fez com que todos nós ficássemos reclusos, sim, né? Sim. A questão do home office e tantas outras questões devido à questão dessa pandemia, e essas crianças também foram atingidas. A gente pensa que não, a criança 4 anos não entende. Claro que ela não vai entender como nós, mas ela vai entender que alguma coisa não está certa. Que alguma coisa mudou, né? Com certeza, né? Então é importante o quê? Tentar conscientizar essa criança, conversar com essa criança na linguagem dela, entendendo, né? Na mesma altura, né? Que a gente sempre fala, e fazer com que ela, aos poucos, vá voltando à sua rotina. Qual que era a rotina dela? De ir para a igreja, de ir no parque, ir para a escola, vivenciar outras crianças. Isso, aos poucos, ela vai... Eu não posso te dizer daqui 6 meses tal, daqui 1 ano. Cada um tem a sua questão, tem o seu tempo, né? Há tempo para todas as coisas, né? Então, existem... Eclesiastes 3, não é isso? E diz que há tempo para todas as coisas. Então, ele vai ter um tempo, outras crianças respeitar vão ter o tempo, né? Mas respeitar o tempo, porém, né, tentando conscientizar e fazer com que essa pessoa... Legal. Vocês falaram de Elias, né? Que sentiu medo, correu para uma caverna. Mas teve uma pessoa que também sentiu medo, que foi Josafá. Quando ele recebeu lá, né, a notícia de que a terra, né, que o povo Israel seria invadida, e aí provavelmente todos morreriam, seriam escravizados. Ele também teve muito medo, tanto teve medo que rasgou sua roupa, né? Jogou ao chão, jogou pó sobre seu próprio corpo. Agora veja, dois personagens bíblicos que tiveram medo, certo? Dentro de cenários muito parecidos, né? Então assim, enfrentando um inimigo, nesse caso um inimigo visível e real. Muitas vezes a gente sente medo de um inimigo invisível, né? Mas sentiram medo. Mas tiveram comportamentos diferentes. Sim. Um correu para a caverna, o outro correu para a batalha. O outro foi lá e foi para cima. Chamou o povo, vamos orar, vamos para cima, vamos buscar. Situações parecidas, os dois vivenciando um medo, mas que de alguma forma tiveram um comportamento um pouco diferente diante daquele medo. Josafá, ele criou coragem, né? Isso que eu ia te falar. Eu quero verter isso aqui já, que a gente já está se alongando bastante, o povo daqui a pouco já vai dormir, daqui a pouco as pessoas começam a sair para ir descansar. Mas eu queria inverter para coragem. Queria que a gente falasse um pouquinho sobre coragem. Sim. Eu gosto muito desse tema, né? Porque eu gosto muito da coragem. Eu acho que o mundo não foi feito para os covardes e o céu também não. Sim, claro. Né? Porque Deus fala no livro de Apocalipse que os tímidos não herdarão o céu. E esse tímido não é você que tem medo de falar em público, viu? Fica tranquilo. Por muito tempo eu achei que esse tímido da Bíblia era o tímido que tinha medo de falar em público, mas não é. É o covarde. Esse tímido é aquele covarde que não tem coragem de encarar as coisas, que não tem coragem de enfrentar, né, os seus próprios medos. E todos nós temos medos para enfrentar. Eu disse o meu aqui, eu tenho medo, né? Eu falei, eu tenho muita vontade de empreender, de
de me arriscar num negócio, e mesmo sabendo que eu posso fazer isso de uma forma segura, porque eu posso. Ainda tem medo. Né? Eu posso. Claro, eu posso planejar, fazer um plano de negócios, eu posso me cercar de uma série de condições que permitam que eu me arrisque de uma forma segura, mas mesmo assim eu tenho medo. Então eu tenho consciência que eu preciso vencer isso. Mas, ainda assim, nós temos que buscar e ter coragem para enfrentar as coisas do dia a dia, né? Eu tenho isso muito comigo, né? Eu durante o curso de formação da polícia, mais especificamente para o curso de tenente, a gente é submetido a alguns testes, né, que são bastante difíceis. Assim. A gente tem gerenciamento, né? Nós somos submetidos a um medo todo dia. Então, quem já viu os filmes de treinamento policial sabe, né, do que a gente está falando, né? Vai lá ver o BOPE, lá você vê que os caras são submetidos. E nós tínhamos alguns exercícios durante o curso, onde nós íamos para a Escola Superior de Bombeiros, e os bombeiros são, de fato, heróis mesmo, né? Porque, assim, todos somos, né? Os policiais também são. Mas a questão da altura, a questão de vivenciar realmente coisas que... O fogo, né? Como o tiro. Todo mundo pergunta, por que vocês vão para cima? O tiro está acontecendo e vocês vão para cima do tiro. Quer dizer, não faz sentido nenhum, né? Todo mundo está correndo, vocês estão indo para lá. O negócio está pegando fogo e vocês vão para cima do comportamento, fogo. Né? Comportamento, condicionamento, treinamento. E aí nós, durante um desses treinamentos... particularmente, né, eu tive bastante medo porque nós tínhamos que saltar de uma ponte ali em Mariporã, no rio que passa ali por Mariporã, e dá ali uns 12 metros de altura, né? Você tem que ficar pendurado ali no guarda-reio, ali na mureta. Na mureta, isso, na mureta de proteção da ponte, olhar por baixo e se joga, meu. Claro que tem uma questão de segurança, né? Não é assim também, tá com colete, tem gente lá embaixo, mas é você 12, 13 metros e a água, né? Sim, mesmo assim. E eu vou falar pra você, não foi fácil, né, e vai chegando sua vez, a fila vai andando e não tem aquela e não tem terapia, né? Ai, meu filho, não, vai, se joga aí, filho, vai logo, deixa de ser frescura, assim, vai, se joga aí. Nesse momento o ateu vira até o mais religioso de todos, né? E aí, né, chega a sua vez, você olha e fala, meu, a gente saltou, né? E aí que é legal. Depois que eu saltei a primeira, não posso voltar e fazer de novo? Sim. Depois que você andar de avião a primeira vez, você fala, meu, isso aqui é mó legal, eu não posso... Eu tenho certeza que a Tita, depois que ela for pro Maranhão... Eu não posso andar de novo. Depois que você saltar de paraquedas, você fala, meu, eu não posso fazer de novo, porque isso aqui é muito legal. A gente precisa... Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre a questão da coragem, de nós buscarmos coragem, e eu queria que a gente pudesse falar, para a gente já ir caminhando para o final, de como a gente pode exercitar isso, de como a gente pode buscar coragem. Há limite para a coragem, Daniel? E aí você falou do medo. O medo, ele em excesso, só para a gente fechar o medo, ele em excesso, ele é prejudicial. Sim. Mas e ele também, ele em ausência completa, a ausência também completa do medo. Toda radicalidade é perigosa. O que ela pode me causar? A ausência completa do medo pode me expor a riscos desnecessários? Sim, eu posso deixar de enxergar os perigos reais que podem acontecer. Andar de moto, por exemplo. Sim. Posso pegar 300 km por hora numa rodovia e achar que está não vai tudo acontecer bem, nada. porque eu não tenho medo, mas é um perigo, é um risco. E a gente precisa entender que o medo em excesso é ruim, tanto quanto a coragem em excesso sem o medo também é ruim. Então, a ausência completa do medo, claro. A pessoa também precisa sentir isso, porque ela não pode ficar se expondo também. Exatamente. Você tocou no ponto de Josafá, e eu me lembro também de Josué. Né? Josué perdeu Moisés, que era o tiozinho, a referência para ele. O tiozinho velhinho que fazia tudo e ele ficava só na dependência dele. Claro, gente, eu não estou faltando com respeito com Moisés, mas já era um idoso, idoso ali. O senhor idoso que estava lá, e aí ele viu que Moisés morreu e ele falou, e agora? Moisés sumiu, que agora o negócio está comigo, está na minha comanda. O que eu faço? Né? Ele sentiu medo, o medo paralisou. Josafá sentiu medo. Olha, Josafá, estão vindo aí, estão invadindo, vão invadir, vão saquear. Josafá também teve medo. Só que o que é interessante é que esse medo, ele tentou paralisar, mas eles olharam para um escape. Então, todas as vezes que a gente se sentir paralisado, a gente precisa buscar um escape. O escape, legal, isso é uma orientação, uma dica bacana. Sim, o escape deles foi olhar que havia uma possibilidade, né? No caso de Josafá, chamar toda a congregação, orar e buscar a direção de Deus. No caso de Josué, ele sentiu medo, olhou para o céu e o próprio Deus falou com ele, ô Josué, peraí filho, não sou eu que estou te chamando? Levanta, ser corajoso, eu estou com você, mostrando as características dele, né? Tem até um verso,
na Bíblia que fala assim, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro, né? Tem muitas pessoas que estão com medo, estão olhando para baixo, estão olhando para cá e olhando apenas o problema. E esquece de olhar para o alto. E aí, ele fala, o meu socorro vem do Senhor, ou seja, eu olho além dos montes, eu olho além do meu problema e eu passo a enxergar que há uma solução, ou se eu não estou vendo a solução, eu vou procurar pessoas que podem me auxiliar a enxergar essa solução. Então, uma dica que a gente pode dar para se criar coragem é procurar solução, seja em você mesmo, seja nas ferramentas que você tem, mas se você não enxergar, procurar pessoas que possam estar assim. Porém, a coragem em excesso é muito perigoso, e o medo em excesso é extremamente perigoso, né? Então os extremos não são bons. Extremos também. Já teve alguma condição na sua vida, Luiz, que você precisou buscar essa coragem assim para vencer alguma coisa? Sim, tem 2 pontos rapidinho. Um foi saltar de paraquedas, né? Eu queria muito. Tem que ter coragem, mas pra saltar. cara, acabou o café. Você tá subindo. Bebemos tudo, só nós dois. Quero ver pra eu dormir. Tinha quase essa 1 litro noite, de café Luiz. aqui. Quase 1 Bebemos, litro de pessoal, a café. gente bebeu Ainda quase bem 1 que tá litro de acabando café. a conversa, né? Porque senão é A gente mais bebeu uma garrafa. 500 ml de café aqui. Olha, Cada um. eu queria saltar, né? Seria uau, né? Eu já fiz rafting, fiz um monte de coisa legal, mas o paraquedas... E eu cheguei a 8.000 pés e o cara falou, tá alto. Você vê as nuvens do seu lado. E ele fala, a gente tá na metade. Ai, meu Deus. Né? E a sorte é que eu pulei com o instrutor. Então, enquanto eu tremia, ele foi levando o meu corpo pra jogar ali, né? Então, cara, depois que eu saltei, eu cheguei pra minha esposa e falei assim, minha então namorada, noiva, eu falei, vamos casar, vamos numa cartório, porque agora eu tenho coragem. Né? Se ela soubesse, ela tinha falado pra ele saltar muito tempo antes, né? É amarrado aí. E outra coisa que o pessoal comentou aqui, Empurrado ele do avião. e que eu quero comentar é que assim, né, teatro é uma coisa muito legal, só que ao mesmo tempo você se expõe. Sim. E se expor é uma coisa, né, que dá medo, né, preocupante. Então, eu tinha um sonho de o Giovanni Si, né, um bem conhecido, né, um grupo teatral. Uma CIA gospel, né? E eles têm um intensivão de 1 semana, o curso ali o dia inteiro. E eu queria muito, mas eu vi uns vídeos de chamada e era muita exposição, né? Com o corpo, Cara, eu falei, não, Até que eu peguei, ia ter uma viagem missionária aqui pro Ceará e eu consegui, marquei as férias para isso. Chegou perto do mês, o bispo, né, acabou acontecendo algumas coisas, marcou pro próximo. Eu falei, cara, eu tô de férias, o que eu posso fazer? Aí veio o Giovanni Si. Eu me inscrevi, mas sabe quando você se inscreve, você fala, pô, o que eu fiz? Né, eu vou sem ninguém, não conheço ninguém lá, tem gente de tudo quanto é lugar do país. E você é instigado a se expor, a usar o seu corpo, a usar a sua voz. São vários métodos muito legais. Então, quando eu voltei de lá com toda essa coragem, cara... Quem sofreu com isso? O pessoal daqui. Porque pessoal, você influenciou as pessoas com a sua coragem. Sim, a ponto de às vezes, fazendo exercícios que, cara, exige. E é cansativo, parece que não, mas não é só chegar lá e falar um texto ou decorar alguma coisa. Você tem que externizar aquilo e depois colocar para fora. Então, quando eu cheguei para ensaiar e comecei a passar algumas técnicas que eu falei, cara, gente, vamos desse lado, cara, o pessoal já falou, putz... Não sei se é pra mim. Mas depois na próxima, falou, nossa, que da hora. Eu tô morrendo, mas não vejo a hora de chegar ao próximo. Porque é legal, porque instiga. Então, isso me mudou. A ponto de... É lógico que hoje, semana passada eu tive uma reunião tão importante que eu passei a semana inteira passando mal. E na reunião foi combinado com várias áreas que a minha área não ia falar nada. Só que era uma auditoria... O auditor pegou justamente a minha área. Aí a hora que o meu chefe falou, Facchini, abre aí pra mim. Aí eu já tremendo assim. Ai, peraí. Então, é normal isso, né? Mas só que depois que você se posiciona, acho que tudo vai de posicionamento, cara, passa. Passa de um jeito que você olha e fala, já foi. Pô, é o que você falou, quero de volta. Quero fazer de novo. A sensação é boa, então isso é bom. Você falou aí sobre... O cara lá do paraquedas, né? Você falou assim, eu tava preso nele e ele me levou. Uma coisa que eu tô ouvindo vocês falando aqui, tô só pensando aqui. Talvez seja importante nós termos pessoas conosco, né? Sim. Termos pessoas que nos impulsionam. Veja, você procura. O Daniel falou, o leão andando com o leão. Então, para você que tá aí com a gente, né? Com quem você tem andado?
né? Sim. Quem tem sido suas referências? certeza. Quem tem sido suas companhias, né? Com quem você tem se espelhado? Porque em todas essas situações que nós trouxemos aqui, nós vencemos os nossos medos, sempre olhando alguém, imitando alguém, ou alguém nos auxiliando, buscando nos auxiliar. Então, quem tem sido as nossas referências? Quem tem sido as nossas amizades, as nossas companhias? Quem tem nos ajudado, né, a superar os nossos medos? Isso falando no campo humano, no campo espiritual. Sim. Óbvio que em quem você tem crido, em quem você tem buscado, né, de verdade, você tem lembrado do Deus que você serve, você, né, se lembra de quem é o Deus que você serve, do que ele pode fazer. Porque aí Deus, quando catou Elias ali, sacudiu ele e falou: meu irmão, você esqueceu o que eu fiz por você? Né? Você esqueceu que a gente já viveu junto, todas as experiências que a gente já passou, e aí ele foi se tratando, né? Foi criando coragem. Enfim, há tantas outras histórias na Bíblia que nós temos. Próprio Paulo, né, que passou por várias agrúrias também, né, durante sua vida missionária na terra, passou por experiências também, teve seus momentos de aflição, seus momentos de medo, e Deus ali com ele, trazendo referências para que ele pudesse, né, vencer os seus medos. Mas eu acredito, aí você pode me ajudar, Daniel, para a gente já ir caminhando, essa questão da coragem, né? O quanto é importante eu tê-la no dia a dia, né? Como eu posso também buscar coragem, como eu posso me impulsionar para ela? Existe alguma forma de eu buscar isso, né? De um exercício, quanto mais eu tenho, quanto mais eu busco, mais eu tenho, ou não é bem assim? É bem assim, quanto mais eu busco, andar com pessoas que possam, leão andando com leão, sim. Então quanto mais eu andar com essas pessoas, quanto mais eu estiver fazendo essa prática, esse exercício de enfrentamento do medo, que é importante, eu vou começando a quebrar essas barreiras e observando que além dessas barreiras que tentavam me limitar, existe um mundo muito maior e que eu posso estar andando nele, né? Então, essa prática de criar essa coragem, lembrando que é muito importante que você, mesmo tendo coragem, tenha medo, porém esse medo não pode te paralisar e nem te afugentar. Você precisa criar essa coragem, ter essa coragem com esses exercícios que nós já estamos falando aqui. E também sempre, né, se perguntar, o que eu gosto de fazer? Tem muitas pessoas que se limitam a fazer sempre o que o outro quer que ele faça. O que o outro... eu vou fazer isso porque o outro quer que eu faça. Mas o que eu gosto de fazer? Então eu vou começar a criar coragem quando eu começo a ouvir menos as pessoas e começar a ouvir mais aquilo que eu gosto. Se conhecer. Se conhecer. Você falou muito disso e eu marco isso também. Extremamente importante. Entenda que a questão do medo e da coragem é se conhecer. Então, essa é a questão. Tem até uma frase do próprio Jesus, né? Ele fala assim: amar o teu próximo como a ti mesmo. Muitas pessoas pensam que Jesus está falando assim: ama o seu próximo. Mas olha só que interessante que Jesus fala. Antes de você amar o seu próximo, o modelo que você deve adotar para amar o próximo é amar a você mesmo. E como é que você Como é que você vai se amar? Você precisa se conhecer. Você precisa saber da sua essência, você precisa saber das suas limitações. Porque quando você se conhece, quando você começa a se amar, você começa a exercer a empatia com o outro, né? Se colocar no lugar do outro e tentar olhar o outro como ele é. Então, é desta forma que eu vou criando coragem e vou quebrando as barreiras do medo. Se conhecendo, buscando o enfrentamento desse medo, né? E claro, se tiver algumas questões, até mesmo físicas, que me impedem, eu preciso procurar especialistas que vão estar me direcionando para essa questão. Legal. Esse nosso podcast, né? Nós temos 4 podcasts, para você que está nos assistindo, você que está pela primeira vez conosco, nós temos 4 podcasts, todas terças-feiras, nós estamos aqui nesse mesmo horário, 20h30, cada terça-feira é voltado para um tema, é voltado para um assunto, sempre com Cristo sendo o centro da nossa conversa, mas trazendo assuntos variados. O nosso é do Ministério da Família, que nós buscamos assuntos que sejam interessantes para o público em geral, mas que conversem com as famílias. E nós temos visto o quanto as famílias, de um modo geral, têm sentido medo, têm sentido ansiedade com o que está por vir, né? Perdendo algumas oportunidades pelo medo. Então acho que esse nosso papo aqui de hoje foi muito importante para que as pessoas possam se conhecer, possam vencer os seus medos. Você que está querendo casar aí, né? O Luiz já deu uma ideia, vai saltar de paraquedas, porque aí você, na hora que você chegar no solo,
Mas aí um detalhe, o seu Vai noivo, ter um a sua pastor noiva, lá. a sua noiva e o seu noivo tem que estar lá de baixo e o Celebrando. pastor já tem que estar lá embaixo para celebrar o casamento. A hora que você pula, você já celebra o Já casamento. A hora que você descer, né? Você que está com seu filho, muito cuidado, né? Como você tem conduzido o seu filho, muito cuidado. Se nós pais, né, mães, temos que ter muito cuidado se nós estamos criando medos nos nossos filhos. Isso vai ter um reflexo lá na frente, né? Na vida do nosso filho. A gente vai talvez tirar oportunidades dele. Mas também cuidado se você não está pondo coragem demais também, né? Porque você vai expor demais o seu filho e sua filha, ele pode acabar sofrendo um acidente, né? E depois você vai ficar se culpando. Pessoal, eu acho que a gente está caminhando para o fim. Eu quero muito que as pessoas que nos acompanharam sintetizem tudo isso que nós falamos, entendam, né, o que elas precisam para vencer o seu medo, que elas procurem ajuda. Daniel, como que psicólogo é um negócio um pouco caro, cara? Não, eu sei que você é psicólogo. Não, mas psicólogo é um negócio meio caro. Psicólogo ainda é um negócio meio para rico. Não, é verdade. Isso, não é. Como que existem, não sei se você saberia dizer, existem o SUS, enfim, existem formas das pessoas. As faculdades oferecem estágio, né, para os estudantes. Nas faculdades. Como que a pessoa que não tem condições de não tem um convênio, né? Porque os convênios têm os psicólogos, mas para quem não tem um convênio, para quem depende do SUS, como que a pessoa pode procurar um psicólogo de forma gratuita? Tem a questão locais? do convênio, né? Que é uma questão de limitações quanto ao número de consultas. Tem também a questão dos NAPs e dos CAPs, que são serviços são aí oferecidos do município. Isso, do município, e que cada município tem o seu, né? Tem NAPs e CAPs que são mais específicos, como o CAPS-AD, que é mais para álcool e drogas, mas existem NAPs e CAPs também para o atendimento às demais faixas etárias e outras questões. Existem faculdades também, grandes universidades e faculdades que por possuir um curso de graduação em psicologia, também tem a questão do estágio dos alunos. Tem um núcleo, né, de prática ali dentro da... De prática que eles acabam exercendo. Eu sei bem porque na faculdade de Direito, né, a FADISA, onde eu trabalho, nós temos lá um núcleo de prática jurídica, onde os alunos exercem a prática do direito. Então a sociedade pode buscar ajuda para se orientar com os alunos e os advogados. Eu acredito que na psicologia também deve haver esses núcleos, né? Então as pessoas podem só pesquisar na internet lá, dar uma pesquisada que você encontra. Tá? Legal. Então, e a questão da psicologia é caro? É relativo? Relativo, viu? Tá acessível, né? Dependente, é o que eu sempre falo, o que é caro para você, né? Não, eu falei isso para te provocar. Eu falei para te provocar. Eu sei que você me quis provocar. Eu falei para te provocar. Mas a pessoa tem que procurar ajuda, né? Você atende também. É isso, você que está conosco aqui, nós já estamos caminhando para o final, que você possa procurar, né, eu vou falar agora para você, que você possa procurar ajuda caso você esteja precisando. Consulte-se com um psicólogo, converse com as pessoas, se abra para você conseguir se libertar disso. Não deixe de viver a vida, não deixe de viver as suas vontades, não deixe de viver os seus projetos e os seus sonhos devido ao medo. Enfrente isso, vá para cima, coragem, né? Busque coragem. E aquele apelo, né? A igreja é um importante instrumento de ajuda para as pessoas. Cristo é o nosso principal médico. Nós falamos aqui, nós não queremos dizer que você não deve procurar ajuda em Cristo, não é isso. Nós apenas dissemos que você também deve procurar ajuda médica. Mas você que está precisando, você que está com depressão, você que está precisando de ajuda, vá imediatamente buscar ajuda em Cristo. Se você está afastado da igreja, você que um dia já esteve com Cristo, se reconcilie com Ele, procure uma igreja mais perto de você aí. Né? Se você estiver aqui em Santo André, vem para nós aqui, nós estamos na rua Jorge Beretta, número 204, no Curuçá. Legal. Venha fazer uma visita, mas enfim, independentemente disso, procure ajuda. É necessário procurar ajuda. É isso. Amor, chegou ao final. Chegou a hora de dizer tchau. Por favor, vou deixar eles por final, para eles darem o tchau deles. Você quer deixar algum tchau para a galera foi aí? Muito bacana. Acho que a gente tinha mais umas 3, 4 horas, né, de assunto para esse papo todo, né? Então, eu só tenho a agradecer vocês pela presença, por terem aceitado o convite, agradecer a todos que estão conosco assistindo a live. E como o Maxo falou, busquem ajuda, né? Eu acho que assim, o ser humano ele não foi feito para viver sozinho. Então ele precisa sempre, quando necessário, primeiro se conhecer, como a gente mencionou, mas também buscar ajuda de uma segunda pessoa, né?
ninguém é tão alguém que não precise de ninguém. Sim. Né? Legal. O pessoal tá falando aqui, a Andréa tá falando, passou muito rápido, eu também achei, Andréa, me solidarizo com você, também achei que passou muito rápido. A Dita falou que quer que o Daniel leve a gente na igreja dela para fazer uma palestra, aí o convite, a gente não foge de um convite não. Eu vou falar para você, a Dita, quando ela fala, tem que levar, senão... A gente não foge de um convite não, Dita, fala com ele aí, ele tem meu contato, a gente vai sim. Luiz, deixa o seu tchau aí. Faça aí a propaganda do seu ministério. Chame os irmãos da igreja para vir para o ministério. Eu tenho certeza que você, entrando, você vai se conhecer cada vez mais. Não tenham medo. Convido vocês. Quem sabe tem cantata aí final de ano, se Deus quiser, se der tudo certo. Aí, um momento de se conhecer. É verdade. De dar um passo de coragem. Já olha que legal. De dança, já. Não me dá ideia, irmã. Não me dá ideia. A Pri foi do Ministério de Dança, hein? Legal. Então eu quero agradecer também, saber que não é fácil, mas não estamos sós, né? O que você falou, ninguém precisa andar sozinho, nós somos um corpo, né? Sim. Quando um não está bem, essa é a ideia do outro tentar ajudar ali. Obrigado pelo convite e obrigado pela paciência aí. Meu amigo Daniel. Bom, gente, estou muito feliz, né? Estou feliz demais por estar aqui, sabe? Quando você me chamou vocês me chamaram para esse podcast, eu fiquei assim, meu Deus, como vai ser, como será? Porque a gente fica com medo, né? A gente também. A gente fica, não tem como, mas aí a gente olha assim, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Então, o frio na barriga sempre vai ter. Eu estava mesmo no começo aqui, mas depois a gente vai enfrentando esses medos e acaba e tá muito gostoso e que bom que a gente falou sobre esse assunto e tenho certeza que são oportunidades para falar muito mais, né? Muito obrigado pelo convite. Se as pessoas quiserem te encontrar, como elas fazem? Tanto no Instagram, dslourenco81, né? dslourenco81. E também, depois posso deixar passa aí, já contato, fala aí pra galera. Né? Anota aí, pessoal. Fala o celular é o 11 96747 2011. Fala de novo, fala muito rápido. 11 96747 2011. Para quem quiser conversar, bater um papo e também ter algumas orientações quanto à questão do encaminhamento psicológico. Claro. Eu estou à disposição de todos vocês. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado de coração, gente. Obrigado. Pessoal, é isso aí. Não percam, na próxima terça-feira tem mais podcast. Você que ainda não curtiu as redes sociais da Igreja Batista Unida da Graça, curte agora. Você que está aqui pela primeira vez no nosso YouTube, já clica aí no curtir, já clica no sininho para receber as nossas notificações. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo pelo nosso canal do YouTube. Nós temos um aplicativo também sensacional na Play Store, na Apple Store. Lá você tem... Olha, nós temos, Daniel, uma biblioteca virtual com dezenas, quase centena de livros disponíveis sobre vários assuntos. Tem também alguns assuntos lá sobre coragem, medo, sobre liderança. Então, acessa agora aí Unida da Graça no Play Store ou no Apple Store. Baixa o nosso aplicativo que você tem acesso a um vasto e rico conteúdo. No Instagram também, Unida da Graça. Curte lá para você ter um conteúdo de qualidade. Terça-feira que vem tem mais podcast. Terça que vem é o podcast do Lucas Paiva, é o Flecha Podcast. Ele tá falando sobre Nárnia, Crônicas de Nárnia. Você que está assistindo, que você gosta, legal, não perca. É uma série, ele começou o primeiro episódio falando sobre isso, vai continuar. É uma série de terças-feiras sobre Crônicas de Nárnia. E terça que vem. E nós voltamos mês que vem. Mês que vem a gente está de volta aqui. Esse mês, excepcionalmente, na segunda terça-feira. Mês que vem, terceira terça-feira. Anota aí na sua agenda já. Nós estaremos aqui às 8h30. Obrigado e até mais.